Vamos. Primeiro, boa tarde, né, gente? Vamos trabalhar em cima de todos esses marketplaces, encontrar oportunidades, ver onde a gente pode estar aproveitando a Copa do Mundo, porque não é só convocar o Neymar, não, tem muita coisa para a gente fazer, hein? Verdade, o Neymar não pode salvar a nossa vida. Talvez salve a da seleção, né? Agora, né? Há controvérsias, mas eu não vou falar de futebol, porque futebol não é o meu forte, e-commerce é o meu forte, então eu vou deixar esse debate sobre a entrada do Neymar aí para vocês que entendem dessa pauta. E aqui com a gente hoje também está o Rafael Saudade da Dinamize. Rafa, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muitíssimo prazer. Vamos aí fazer um webinar excelente com todo esse time de peso. Muito Que obrigado. maravilha. Eu quero ver, pessoal, todos vocês aproveitarem tudo que tem aqui hoje. E se vocês acham que a gente vai parar de se comunicar com vocês depois de hoje, vocês estão muito enganados, que eu vou cobrar. Eu vou mandar e-mail, eu vou mandar WhatsApp, eu vou perguntar se vocês estão vendendo, se vocês estão aproveitando tudo que vocês vão aprender aqui hoje. E a gente tem também Beluno como meio de pagamento. Como é que está, André? Seja muito bem-vindo aqui na nossa Growth Session. Primeira vez, né, André? Primeira vez, tudo ótimo, melhor agora, Stephanie. Que Vamos falar um maravilha. pouquinho aí como montar um check-out aí artilheiro, né, para aproveitar essas oportunidades. Literalmente aqui, então o nosso time já está em campo, já que a gente vai aproveitar esse branding da Copa. Tem até uns pontos, pessoal, mas no final, quem ficar aqui até o final, eu vou trazer, eu, Stephanie, um conteúdo para você sobre o que não usar na Copa, porque tem gente aí correndo risco de ser penalizada, né? Então, quem ficar aqui até o final vai saber disso. Mas, por enquanto, eu gostaria de dizer que o nosso querido Mago Verde, né? Antigo aí Mago do e-commerce, que agora ele quis expandir um pouco esse know-how, ele já vai entrar, ele não pôde estar presente agora no início da nossa Growth Session. Eu não sou tão bonita quanto, minha voz também não tem um volume tão agradável, mas eu vou fazer o possível para ser a host de vocês aqui e que tudo saia perfeitamente nos conformes. Vamos começar contigo, Lucas. O que tu trouxe de novidade aí pra gente? Olha, provador virtual com IA. Quer dizer que se eu colocar a minha foto e eu querer que aquela roupa fique no meu corpo, eu vou conseguir ver isso? Exatamente, exatamente. Mentira. Bom, Que eu já gente, gastava horrores antes, né? Imagina agora. a ideia é fazer você gastar o dobro, né? Brincadeiras à parte, gente, muito boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Brum. Eu já empreendo aí na área de e-commerce já há bastante tempo. Trabalhava muito com CRM, né? Trabalhei com CRM durante 10 anos. E nesse ano eu abri novas frentes aí na frente de e-commerce e falando muito das novidades que estão por vir, né? Vocês que trabalham com e-commerce, assim como eu, assim como essa turma de peso que está aqui, a gente sabe que a gente sempre teve um desafio aqui no Brasil, que é a famigerada taxa de conversão. Se vocês olharem para dentro do GA de vocês Assim que ela agora, mandar, já falo com ela. ou a ferramenta de Solomon, que vocês podem usar, qualquer ferramenta de análise, eu tenho certeza que boa parte da taxa de conversão de vocês que estão aqui presentes hoje permeia entre 1, 2, 3%, né? Eu sempre gosto de fazer psicologia reversa, galera, que a partir do momento que a minha taxa de conversão é 1% ou 2%, que é a média hoje de mercado, não se apavorem, vocês já pararam para pensar que 98% do público que entra no site de vocês não compra? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Ou até uma pergunta mais dolorida, né, gente? 98% do investimento que você faz em mídia hoje, seja em Google, seja em Meta, seja em TikTok, normalmente esse lead entra no teu site, fica poucos segundos, vai embora e teu dinheiro se esvaiu. Quem trabalha com e-commerce há muito tempo, a gente vê ano após ano o CAC aumentando. O Rafa Soares está aqui também, a gente conhece há muito tempo, né, Rafa? Todo ano a gente vê a notícia lá no Fórum E-Commerce Brasil que o CAC no Brasil subiu 12%, 15%, 20%. Chega uma hora que essa conta não vai fechar. E toda vez, né, Rafa Saudade, que daqui vai falar de CRM, se toda vez o meu e-commerce depender de eu trazer um cliente novo que está cada vez mais caro, esse cliente converter 1%, e muitas vezes esse 1% converte e ainda não voltar, aí a gente vai ter um mercado hoje muito dependente de aquisição e de realmente marcas que realmente às vezes têm um faturamento legal, mas o lucro, que é importante para qualquer negócio, está cada vez mais baixo. Qual é o foco da Tryon, né, pessoal? E a gente vai falar aqui de mostrar para vocês essa novidade, que é justamente tornar o e-commerce de vocês mais interativo, mais lúdico, mais interessante. Porque pensa bem, né, pessoal? Principalmente a geração Z, quando a gente foi na NRF, a gente até viu um dado muito importante, que nos próximos 4 anos,
65% das vendas no varejo já vão estar atreladas à geração Z, que é a geração mais nova que a gente, a geração que já nasceu com o celular na mão, que já nasceu com o TikTok, com o Instagram, com o Reels e por aí vai. E aí, quando esse lead, né, que está lá no TikTok, em canais super interativos, chega no teu site é estático, teu site é parado, a chance desse lead, desse novo consumidor entrar na tua loja e sair rapidamente é muito alta. Porque hoje, né, o pessoal fala muito hoje sobre dopamina, né? Então, a nossa dopamina é sempre reativada com esse turbilhão de insumos, de impactos que a gente tem visualmente, que se hoje em nossa loja não se adapta a esse novo consumidor, a esse novo comportamento de compra, a tendência é que essa conversão hoje, que já é, de certa forma, baixa, possa ainda cair. E aí, se eu for entrar no site de vocês hoje, e aí eu vou só mostrar rapidamente aqui, Lucas, você vai falar de algo estático, vai mostrar PPT? É mais só para exemplificar rapidamente, eu já vou mostrar para vocês funcionando. O que é importante aqui, pessoal? O que eu vou mostrar para vocês aqui não é para mostrar o que a Tryon faz. Hoje você pode fazer isso com N soluções aqui, é para causar esse despertar para vocês do quanto o mercado está mudando. Né? Então, por que a gente se posiciona hoje como vista ao futuro e venda mais? Porque a partir do momento que eu coloco vídeo no meu site, que eu coloco conteúdo de rede social no meu site, que eu faço a minha loja virtual se tornar uma rede social, a chance daquele consumidor que foi impactado lá no Meta, que foi impactado lá no Google, que foi impactado lá em qualquer outro canal, quando ele entrar na tua loja, ele vai se sentir mais à vontade, ele vai ficar mais tempo na tua loja, porque ele realmente percebe que ali a loja tem uma experiência. Muito se fala hoje fora do Brasil que aquele varejo antigo, que eu ia lá na loja física, a gente está falando de e-commerce, né, pessoal? Mas só para a gente fazer uma correlação, aquele varejo de loja física, eu ia lá na loja apenas para comprar produto, ele está fadado à morte. A gente quer experiência cada vez mais. Então, por isso, na loja da NBA, tu joga basquete, na loja da Puma, tu anda de Fórmula 1, na loja da Nike, tu pode bordar na tua camiseta algo que é único, é exclusivo teu. E na loja online? Como é que eu faço para o meu cliente entrar na minha loja e ele ter uma experiência diferente do que ele tem nas outras lojas? Então, é exatamente por isso que a Tryon nasceu. A Tryon, né, pessoal, de try-on, de vestir, de experimentar, é a possibilidade do teu próprio cliente vestir o teu produto. E isso vale a pena muito agora para toda essa ação de Copa do Mundo que a gente vai ter, porque a gente tem que perceber que todas as marcas vão estar fazendo anúncio. Né? Todo mundo vai anunciar, o preço do leilão vai lá em cima. Então é importante que quando eu for fazer esse anúncio com o tema de Copa do Mundo ou qualquer outro tema, mas falando do assunto de hoje, é que esse cliente possa ter essa experiência, de além de ver os produtos da Copa do Mundo que eu tenho em formato de vídeo, ele possa também vestir, de certa forma, os produtos. Então, eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos, e nós vamos fazer bem interativo aqui, porque a Na Store, que é um cliente nosso, ela acabou de lançar uma coleção, Stephanie, aqui já vou aproveitar para fazer jabá para meu cliente, né? O que é legal aqui? Na coleção que ela lançou, Pode tanto fazer, ela tá tem... liberado, vontade. Posso fazer aqui, depois vai virar lead para a Lomni também. Então, o que é legal? Tanto nesses dois looks que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ela lançou 2 linhas novas para a Copa do Mundo. Como é que eu abordei eles para falar sobre isso? Era justamente sobre o que a gente está falando hoje. Eu peguei a coleção nova que eles estavam lançando lá no Instagram dela, eu falei, você já pensou em disponibilizar essa coleção nova das meninas poderem provar o produto antes de ir para casa? Ela, como assim, Lucas? É o que eu vou mostrar para você agora. Então, quando eu entro no site da Na Store ou de outros clientes da Tryon que vocês podem conhecer depois, eu consigo vestir a peça. Quando eu clico em vestir a peça, eu abro essa possibilidade da pessoa fazer essa prova virtual. Então, vocês percebem que a gente mantém a experiência da loja. Aqui eu posso enviar uma foto. Então, eu vou realmente subir uma foto de uma pessoa, que pode ser uma foto da própria galeria. Muitos provadores hoje, pessoal, tem que estar num fundo liso, com uma parede branca, com uma luz muito forte e boa. Não precisa aqui. Na Tryon, você vai pegar uma foto da tua galeria, vai subir aqui e vai funcionar. Qual é o benefício disso, tá? Eu vou usar aqui a minha esposa como cobaia, mas o que é legal? Por que eu peguei essa foto dela? Porque ela tá no ano novo. Tem um monte de gente no fundo. Ela tá com um copo na mão. E a experiência fica maravilhosa. Então, se eu vir aqui tirar um pouquinho do zoom, vocês podem ver que eu literalmente vesti o produto nela.
Se eu vir aqui baixar ou compartilhar, assim por diante, eu posso literalmente ver como ficou o produto nela, que nem eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu acabei de vestir o look de Copa do Mundo na lead que acabou de entrar no site. Então, o que isso impacta muito, tá, Stephanie e todo mundo que está aqui? Aquela conversão que antes era de 1%, essa conversão cresce muito. Por quê? Porque eu estou dando a possibilidade do meu cliente vestir o produto, ver o caimento, ver se combina, ver se era aquilo que ele estava procurando. Então, aquela taxa de conversão que normalmente era de 1%, ela vira no mínimo 8, 9, 10, 12, 15%. Como tem cliente nosso aqui que está convertendo a 40%. Então, o que é isso aqui? Todos os clientes que vestiram, que provaram um produto, a taxa de conversão chegou. Claro que isso aqui é um case, né, gente? Sendo bem honesto com vocês, lógico. Mas o que é legal? Das meninas que fizeram um provador virtual, que vestiram o produto, 40% delas compraram. Então, vamos fazer a correlação do que eu comecei minha fala lá no início. A taxa de conversão do e-commerce hoje permeia entre 1% e 2%, 3%. Eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade que pode chegar a 40% de conversão. Isso aqui não é a try-on, tá, gente? Não estou falando de ferramenta. Eu estou falando da experiência que vocês podem disponibilizar para os clientes de vocês, tendo essa parte de provador virtual. Lembra que eu trouxe antes ali também, e justamente para ser dinâmico o nosso papo, porque a ideia é dinamismo, no site dessa cliente, normalmente 2 minutos era o tempo de navegação. Gente, o que é 2 minutos? Eu entrei na home, fiquei ali, dei uma olhada e saí. Por quê? Porque o site era estático. Não tinha vídeo, não tinha interativo, não tinha nada. Então aqui, o que aconteceu? A partir do momento que a gente colocou o video commerce, que eu vou mostrar para vocês em seguida agora também, o tempo de navegação mais que dobrou. Por quê? Porque eu estou disponibilizando para minha cliente, ou para o meu cliente, uma experiência, uma visitação, uma experimentação do que eu estou vendendo. Então isso não só aumenta o tempo de navegação, então se eu fico mais tempo no site, eu fico mais confiante. Se eu fico mais confiante, eu converto mais. Se eu estou mais confiante, eu também compro com ticket maior. Então olha esse tripé de benefício aqui que eu estou trazendo para vocês, né? O cliente vai comprar com ticket médio maior, ele vai converter mais e ainda vai ficar mais tempo na tua loja. Isso fortalece o quê, né, gente? Mais tempo de exposição do branding de vocês, mais tempo do cliente fixar a marca, mais possibilidades, né, Stephanie, da pessoa vir aqui, pegar essa foto e compartilhar e mandar para as amigas, como aconteceu com as clientes delas. Eu ia até fazer um comentário que, sem contar, isso que você está falando já é muito bom, mas se o cara estiver logado, se o cliente estiver logado na loja, a gente ainda consegue aproveitar essas métricas do tempo que ele está ali, do tempo que ele ficou navegando, e ainda consegue se comunicar de uma maneira mais assertiva. Eu vi que você ficou 5 minutos experimentando roupa, meu filho. É verdade, é isso aí. A gente já consegue fazer uma comunicação mais assertiva por esse tempo aí também. Muito bacana. Olha, Lu, sensacional. Estou louco para testar. Testa ali, vou mandar o link para vocês aqui também de alguns clientes que estão ativos. E o que é o ponto, né, Stephanie, todo mundo que está aqui? Lá no antigo universo, a gente tinha lá vários dados que tem no GA4 também, mas de formatos diferentes. A gente olhava muito para aquela taxa de rejeição que ainda tem. O que é a taxa de rejeição hoje que já mede, né, pessoal? A pessoa entrou no teu site e logo em seguida saiu. Alguma coisa incomodou ela. Normalmente é carregamento, o site carregou muito devagar e a gente hoje é super imediatista, né? Nós somos uma sociedade hoje imediatista, 20, 30 segundos a gente já se irrita e já sai. E o segundo ponto é porque realmente a experiência do site não foi bacana. Então, quando eu entro em outro cliente nosso, que inclusive é da região de Franca ali do Rafa, eu consigo colocar no site dela, quando eu entro no site dela, não é vídeo. É pegada de rede social. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho a possibilidade de ver o detalhe do calçado, como é a costura, como é a parte do conforto. Qual é a chance aqui de eu converter mais um produto que eu estou vendo os detalhezinhos dele do que uma foto estática que nem está aqui embaixo? O que converte mais? O que faz o cliente ficar mais tempo na loja? Né? Então, isso aqui é muito claro que eu estou mostrando para vocês, que eu estou transformando o site da Ellie, além de ser uma loja de calçados, eu estou transformando a loja numa experiência lúdica. Que eu consigo ver vídeo, eu consigo ver detalhes dos calçados, e eu consigo depois, inclusive, isso aqui é super novo, tá, pessoal? Eu consigo provar o calçado.
Então, se você vier aqui e quiser provar o calçado da Ellie, você também consegue clicar ali e provar o calçado dentro do... Você posta uma foto com o seu look. Então, vamos supor, estou aqui de verde try-on, né? Eu vou sair com essa roupa que eu tenho hoje. Eu quero testar o tênis branco, o tênis preto, o tênis marrom. Vocês podem vir aqui, subir a foto com o look de vocês e ir testando calçados. Para ver qual dos calçados combina mais com o look que você quer sair no final de semana com o seu marido, com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu cônjuge e assim por diante. Então, vocês estão dando possibilidades para os clientes de vocês interagirem com a loja, subirem a foto deles, poderem compartilhar depois lá no Stories, quem está conseguindo nossos clientes, olha só que legal a experiência que eu tive lá na L, olha só a experiência que eu tive lá na ANA. Então, qualquer produto que vocês forem fazer aqui, vou fazer de novo para vocês agora em outro look, eu venho vestir a peça, vai explorar o provador e eu vou subir a foto da mesma foto que eu subi antes, eu vou subir aqui para vocês, ele faz em menos de 1 minuto. O que tem de outro benefício aqui, pessoal, que eu não mostrei para vocês, que é importante? Tá pronto, ó. De novo, eu posso vir aqui baixar o produto, ele vai baixar aqui no meu computador, e eu posso vir aqui e mostrar para vocês exatamente como foi a experiência da prova. Então, pessoal, aí alguns vão me perguntar, pô, Lucas, é tudo igual ao provador? Logicamente que não, tem toda uma parte de refinamento. Como qualquer IA, seja qual é ela que você use, ou quais delas vocês usem, tudo é refinamento. Tu vai treinando a IA, tu vai ensinando ela, tu vai refinando ela. Então, se vocês for perceberem, lá no look, lá, Esté, deixa eu até fechar aqui vocês conseguem dar um feedback também como foi a experiência. Lá no look dela, vocês vão ver que ela tá de sandalinha, né, que ela tá de chinelinho. Aqui é a mesma coisa. Opa, não tinha compartilhado com vocês, perdão. Vocês vão ver que ela tá com chinelinho aqui também. Então, quando vocês forem ver a foto lá, até o calçado da foto 1 a gente alterou. Então, a gente veste a tua foto, a tua lead como um todo, certo? Então, pessoal, o que é importante disso aqui que eu estou mostrando para vocês? É de vocês perceberem que não só esse consumidor atual que a gente já é, mas principalmente esse consumidor novo que está chegando, é um consumidor cada vez mais suscetível a ter interações dentro da loja. Então, a partir do momento que eu consigo colocar... Desculpa te Pode falar. interromper. O pessoal Não, está vai lá. perguntando aqui se a instalação da Tryon é via GTM. Tem como? Tem tanto via GTM quanto via API, tá? Com a API, a gente tem uma segurança maior de velocidade de dados, mas a gente faz, na grande maioria, a gente está fazendo com GTM, tá, pessoal? Coloca via GTM e tá pronto. O que é importante, depois que quem tiver dúvidas, eu vou deixar meus contatos aqui para vocês também. Então, só para a gente finalizar, pessoal, e tem muito material legal, toda a parte depois que vocês quiserem colocar, já tem provador de calçado, já tem provador de têxtil, né? Já tem provador de roupa infantil, já tem provador de qualquer tipo de vestuário. E o mais legal é que esses vídeos flutuantes também é o mesmo formato do Instagram. Você consegue colocar o vídeo flutuante aonde você quiser, e quando você abrir o vídeo flutuante, ele realmente tem um formato de stories. Parece que eu estou dentro do Instagram, dentro da loja de vocês. Então, para finalizar, o que o Lucas está trazendo aqui? É vocês transformarem o ambiente de vendas de vocês na sua própria rede social. E quando a rede social ela é sua, você que edita as regras, você alcança 100% das pessoas, e principalmente isso aqui, Stephanie, para terminar aqui a minha fala, é que ali não apareceu porque eu já tinha feito os testes, eu consigo mostrar para vocês aqui os produtos mais provados, então vocês conseguem ter uma temperatura de quais são os produtos da tua vitrine, quais são os SKUs que mais geram desejo, ou que mais geram necessidade da pessoa provar, e todo mundo que não comprar, aí fica a dica aí, saudade, para você, fica o lead para fazer CRM depois. Faz o CRM. Então, todo mundo que fez a prova que não comprou, o que é o primeiro dado que eu peço lá? Nome, e-mail e WhatsApp. Então, as maioria dos provadores hoje, ele dá a possibilidade do cliente provar e eu não estou pedindo nada em troca. Coitados, não trabalharam com CRM ainda, né, Rafa? Então, para tudo que eu entrego para o meu cliente, eu peço algo em troca, normalmente a informação dele. Qual é o número que ele calça, qual é o nome dele, o telefone, o WhatsApp. De dados, né, Lucas? Exato. Então, para outras marcas ali, Stephanie, tem clientes pedindo até outras informações importantes para qualificar aquele lead. Tá? E o futuro, né, pessoal, que está vindo é justamente, que vocês já estão visto que também é uma novidade que está vindo muito também com a questão da IA,
A própria Farm lançou agora toda uma linha de produtos onde todos os modelos são avatares. Então, tudo que está vindo hoje é você poder usar IA de, por exemplo, a Stephanie tirou uma foto ali na Lomini e eu poder ambientar essa foto da Stephanie lá em Paris, na Champs-Élysées, na Times Square, em Nova York. Eu consigo ambientar aquele chute de vocês em qualquer lugar do mundo, aqui dentro da Taiwan também. Então, é uma solução, pessoal, que veio para revolucionar o mercado de e-commerce com essa parte interativa, de fazer o e-commerce de vocês tornar uma experiência rica, fazer as pessoas ficarem mais tempo no site, converterem mais, e as que não converterem, pelo menos eu tenho o dado dela para fazer CRM com a Dinamize depois. Tá? Isso entra Então, muito pessoal, naquela função da personalização, né, Lu? Porque, querendo ou não, o que é Uhum. mais personalizável do que eu, como cliente, me ver com aquela roupa, me ver com aquele calçado e pensar, ó, ficou legal em mim? Acho que não existe. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, vocês vão ver que a gente começou falando disso aqui agora, mas vai conectar com o que o Rafa vai falar de CRM depois. Vai conectar também com o papo que o pessoal vai trazer aqui depois. Então, tudo aqui se conecta no Growth Session para que você consiga fazer uma Copa do Mundo excelente, de muitas vendas ou de muitos gols, né? Como você quiser enxergar. Tá bom, Excelente. gente? Eu vou deixar meus contatos aqui no chat para vocês e vou ficar também aqui na audiência aprendendo aqui com esses feras. Obrigado. Obrigada, Lu, obrigada. Gente, revolucionário, né? Eu acho que hoje em dia a pauta não é mais sobre quem usa e quem não usa inteligência artificial. Eu acho que a gente já ultrapassou essa barreira em vários lugares, em vários nichos. Tem alguém pedindo para entrar aqui? Deixa eu aceitar. Aceitei. Em vários nichos, e é isso, pessoal. Se a gente não começar a moldar tudo que a gente faz de acordo com todas as novidades que estão acontecendo, eu digo que já não é mais deixar dinheiro nem na mesa. O dinheiro ele já não vai aparecer. Você não está mais deixando, você não está buscando, você não está indo atrás, você não está resgatando essa grana. O negócio é realmente investir agora para ter uma receita muito maior depois, um lucro muito maior depois. Excelente. Eu poderia aproveitar o gancho e passar a palavra para o Rafa Saudade, mas acontece que eu já tinha colocado, seu Lucas Brum, uma programação no nosso grupinho e eu Pô, vou... deixei a bola quicando pro Rafa fazer o gol, cara. O primeiro gol da Copa, Rafa. Pô, aí complica, né, Esther? Aí, Tinha pois deixado é. pifadinha Tirou já. tua assistência aí. Tirou tua Ô, assistência. saudade, já tinha pifadinho pra você, mas ok, né? Aí eu compliquei. Cadê o André? O André da Beluno tá por aqui? André, deixa eu ver você, deixa eu fixar você aqui para todo mundo. Por aqui, sim. E tem como você aproveitar essa bola e fazer um gol também, André, falando de tudo isso que a Ah, gente está falando agora, da importância ali das atualizações, da personalização, da experiência, porque eu acho que no checkout a experiência é algo mais importante. Se eu tô ali disposta a comprar e eu já cheguei no checkout que está pedindo até o meu tipo sanguíneo, eu já não compro, eu vou embora. Se começa a me pedir um questionário, uma ficha cadastral igual de médico que pede pra gente, eu já não compro, eu desisto também. O que você me diz sobre isso, André? Com certeza, Stephanie. Né, conforme o Lucas estava falando, né, eu acho que alguns pontos são em toda a jornada do e-commerce, né? Hoje a velocidade, né, você estar atento a essa questão da velocidade do teu site é o primeiro ponto, né, em todas as etapas, né? E no checkout não é diferente, né? Eu acho que qualquer passo que você der no e-commerce que for lento, né, você vai ter uma grande chance de ter uma não conversão, né, uma saída de um possível cliente. E aí, quando a gente fala de checkout, né, se a gente for fazer um paralelo com a Copa do Mundo, com o futebol, eu acho que a gente está falando aí da grande área, né, da oportunidade ali, do momento final da finalização do processo. E, assim como no futebol existem perdas, existem erros, né, no e-commerce, né, não é diferente, existem grandes ou vilões, ou podemos dizer algumas dificuldades que existem nesse processo que é importante que a gente tenha conhecimento e que a gente tente entender e driblá-las, né, e para que a gente faça uma boa finalização e converta o pagamento, né, o cliente converta em faturamento, que é o que todos nós buscamos, né. Eu vou, se você me permite, Stephanie, eu vou compartilhar uma apresentação para a gente falar um pouco mais sobre Claro, isso. Pode ser? compartilhar, com Tá, certeza. compartilhar. Deixa eu...
Então vamos lá, né? Falar um pouquinho do que nós estamos comentando, né? Do checkout artilheiro, né? Para transformar aí essa oportunidade da Copa do Mundo em gols de conversão para os e-commerce. Conforme nós já falamos um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Passa. Então, falando de checkout especificamente, né? Eu acho que conforme nós estamos comentando, cada segundo de ficção tem um preço, né? Quando a gente fala de checkout lento, pessoal, eu acho que, enfim, vale relembrar todos, né? Eu acho que existe muita tecnologia que a gente embarca nos e-commerce, mas uma das coisas importantes que a gente precisa tomar cuidado é com tudo que a gente carrega nesse momento do checkout, né? A gente teve recentemente um cliente considerável, grande, que teve um problema no seu checkout, onde seus pagamentos não estavam acontecendo por uma falha no carregamento de um script que completa o CEP. É um detalhe pontual, mas que para ele gerou um baita problema, né? Então, um ponto de atenção, né? A gente fala de checkout lento, mas a gente fala para que seja revisto, seja revisado todos os scripts que são carregados nesse momento. E que se tenha atenção também, né, nos scripts gratuitos, nos scripts, ou melhor, de onde estão sendo buscados, né, quais são as empresas que você está consumindo o serviço nesse momento, para que isso não seja aí um vilão no momento do pagamento. Né, um outro ponto, né, que acho que ainda sobre as integrações que existem nesse momento, são as integrações todas que existem nessa etapa, né? A gente fala aqui de integração com CRM, integração com RP, os heatmaps, tudo isso né, nos ajuda se funciona bem, né? Agora, se isso, né, gerar lentidão, né, é importante dar uma revisada e dar uma corrigida nesse processo para que a gente não tenha um processo lento que nos deixe escapar aí as oportunidades, nos deixe perder os gols que estão aí na nossa mão, né? O outro ponto que a gente vai falar mais a fundo aqui é o pagamento recusado, né? Então, a gente vai falar aqui das principais formas de pagamento, Pix, boleto e cartão, mas o cartão em si, ele tem toda a questão, como vocês conhecem, de análise antifraude, né? Existe a necessidade, devido, né, à nossa realidade atual, que existem sim tentativas de golpe, tentativas de fraude, que é necessário fazer essa análise do pagamento, né? Agora, isso não pode ser, né, o melhor. Existe todo um esforço, né, que todos nós estamos comentando aqui, para trazer o cliente até essa etapa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, isso ser muito bem refinado, para que você não recuse um pagamento que não seja suspeito, ou melhor, recusar um pagamento indevidamente, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Falar do formulário longo, né, Stephanie, você estava comentando agora há pouco. Então, acho que, nossa, existe muita tecnologia hoje, né, para que, com poucas informações, a gente consiga, assim, ter uma eficiência excelente na análise de risco daquele pagamento, mas que isso não demande aí um preenchimento de um formulário extenso, de outro ponto, né, formulários preferencialmente on-page, né, de uma única página, pois, né, um pagamento, né, a etapa de pagamento fracionado em algumas páginas é mais um vilão aí, mais uma chance de perda né, do pagamento, do processo de compra nesse processo. E acho que aqui é chovendo molhado para a maioria, mas é importante relembrar que hoje, né, nada se faz se não pensarmos no mobile, né? Acho que 60% hoje das compras, né, ocorrem no ambiente mobile, então a gente não pode perder, ou melhor, deixar escapar aí uma boa usabilidade no ambiente mobile. Só fazer um comentário aqui, André. Tem um vídeo do meu querido boss, Big Boss, o Mago, que ele fala justamente, eu até acho que ele entrou já, depois vou deixar, agora não vou deixar, mas depois vou deixar ele dar um oi aqui. Ele fala justamente sobre isso, assim, que tem às vezes checkouts que, assim, ó, pedem até, sei lá, a cor do teu cabelo, supondo. E hoje em dia o banco não pede isso. Então, se para a gente ter uma conta bancária não precisa de todas essas informações, por que para a gente comprar algo precisa? Dia desses, não vou citar nome, eu fiz uma compra
num e-commerce e eu fiz o meu cadastro bonitinho, e quando eu estava fazendo o meu cadastro, mas é caso de cadastro, né? Mas quando eu estava fazendo o meu cadastro nesse e-commerce, me pediu um telefone fixo. E eu não conseguia colocar no celular na opção do telefone fixo. Com certeza ainda insisti demais. O que aconteceu? Desisti da compra e fui comprar no concorrente. Então, às vezes, são detalhes pequenos que o lojista acaba achando que não vai interferir e quando vê, perde uma boa grana aí nesse movimento por conta disso, né? Porque a gente, como disse o Lucas até antes, a gente está bombardeado de informação o tempo todo. A gente quer fazer tudo muito rápido porque já tem outra coisa para fazer. Então, quanto mais a gente dificulta a jornada do cliente no nosso site, mais baixa é a conversão, não adianta. Com certeza, eu acho que, né, como você comentou, né, são vários pontos no site que, né, que demandam atenção, mas o checkout é outro que não pode passar despercebido, né, algo que passa despercebido, um formulário extenso pode ser o vilão aí da aprovação, da conversão dos pagamentos. Dando sequência, então, né, acho que um ponto que é importante a gente mencionar, né, também essa questão de vocês, de alguma forma, estarem preparados para momentos de pico, né? A gente estava falando de Copa do Mundo, a gente fala de um momento, né, de uma época sazonal, que demanda, né, ou que gera um fluxo grande de pagamentos em alguns momentos. Então, ter, de alguma forma, isso testado, isso, né, dentro de casa, alguma experiência nesse sentido, pode fazer a diferença no momento que aconteceu os pagamentos de fato, né? Então, né, uma plataforma despreparada, ela pode apresentar aí uma estabilidade de subcarga, uma alta recorrência de fraudes, uma queda na taxa de aprovação e um suporte aí não eficiente, digamos, né? Uma plataforma preparada certamente vai suportar aí tudo isso, o volume de pagamentos, mantém a alta retenção e taxa de aprovação se mantém estável, suporte humanizado. Eu acho que, né, a gente falava de alguns pontos que são super importantes também no checkout, pessoal. Eu imagino que quem está no e-commerce, né, como a maioria de vocês já enfrentaram, por exemplo, situações como o ataque de teste de cartão. Mas, né, ataque de teste de cartão, o que é? Né? São robôs que, né, os fraudadores tentam colocar nas plataformas de e-commerce para ficar testando diversos cartões para ver se algum deles aí consegue efetivar uma compra. Dessa forma, eles acabam descobrindo aí que o cartão é válido, né? Então, ter controles para essas finalidades, ou, né, de que forma? Contando com, por exemplo, um meio de pagamento que tenha scripts ali que consigam identificar esse processo, que consigam aplicar bloqueios para que isso não prospere, né? Para que esses testes não prosperem. Isso pode fazer a diferença porque, no momento, imaginamos, né, um momento de alta demanda, e que esteja rolando um ataque de teste de cartão, daqui a pouco você vai ter uma concorrência de pagamentos, estrutura, por algo que você, né, algo que não é sadio, que é um problema na prática, né? Então, eu acho que fica, né, também a sugestão de, se vocês em algum momento passarem por isso, acho que busquem, né, junto ao meio de pagamento com quem vocês trabalham, resolver essa situação, porque ela pode afetar vocês aí no momento que vocês mais, ou melhor, que menos, né, puderem ter né, que isso aconteça, né? No melhor momento, isso não pode acontecer. Quando a gente fala, então, de aprovação de pagamento, acho que, né, todos aqui buscamos a conversão em todas as etapas aí de compra, né? E aqui é meio, né, só um clichê aqui para compartilhar com vocês, mas vamos imaginar em valores, né? Um e-commerce que vende aí 1 milhão por mês, uma aprovação de 90% representa 900 mil de faturamentos. Um e-commerce que aprova 93%, né, representa aí 930 mil reais de faturamento, e o que aprova 98% representa 980 mil de faturamento. É uma diferença, né? Falamos aqui de 80 mil reais, significa aí quase, enfim, 8% a mais de faturamento, por um negócio que, se essa perda for devido, né, e é o caso, devido a algo que poderia ser aproveitado, que poderia ser otimizado, poxa, foi todo um investimento que todos fizeram em todas as etapas e que, né, não foi bem aproveitado. A gente vai falar um pouco mais aqui de como evitar que isso aconteça,
Mas, só dando sequência, né, o checkout de pagamento hoje, a questão da flexibilidade, ela é indispensável, né? Eu acho que a gente vive hoje num mundo de múltiplas formas de pagamentos, né? Onde as principais delas, sem dúvida, são o Pix e o cartão de crédito, né? Hoje o cartão de crédito, ele é, sim, o principal meio de pagamento ainda no e-commerce, seguido aí pelo Pix, né, que tem se aproximado desse, né, enfim, tem se tornado aí cada vez mais relevante. Agora, é fato, né, que o parcelado sem juros, né, falamos ainda de cartão de crédito, ele tem grande relevância, né? Então, claro, depende do seu perfil de produto, mas o parcelado sem juros, ele ainda representa em valores nominais aí, né, uma grande fatia das vendas via cartão, das vendas via e-commerce. E né, o ticket médio, ele cresce muito para quem oferece essa modalidade. Eu acho que, né, a grande maioria tem oferecido, mas fica o destaque aí para o parcelado sem juros, que continua sendo aí algo muito, né, o brasileiro realmente, ele opta muito pelo parcelamento sem juros e isso faz a diferença no momento da compra. Eu acho que o ponto também, né, vocês também já estão cientes, provavelmente, mas é importante lembrar, as e-wallets, né, as carteiras digitais também, né, por mais que muitas vezes elas não significam uma boa parte, né, uma grande parte dos pagamentos, mas sim, elas são também importantes, né, para vocês não perderem conversão de forma alguma, né. Acho que, falando de pagamento, não tem como a gente não falar de fraude, né? Então, é um ambiente propício, né, pessoal? Falar de fraude aqui, a gente fala de um ambiente propício ou melhor, né, o momento sazonal, né, de pagamentos, de alta demanda de pagamentos, ele é um ambiente que fica mais difícil de ser percebido pela equipe de fraude, né? Então, eu acho que isso aqui é mais um alerta, né, que é importante, sim, ter um parceiro ou ter uma estrutura que consiga identificar, que não demande de time, de pessoas para fazer um trabalho manual sobre isso, porque, né, em momentos de alto volume, isso aí realmente vai ficar muito difícil de controlar. Então, falando um pouquinho mais do antifraude inteligente, né, então, o objetivo, sem dúvida, do antifraude é sempre bloquear tudo que né, ou melhor, não bloquear tudo que é suspeito e aprovar tudo que é legítimo. Então, o antifraude genérico aí muitas vezes são regras fixas, não considera diferentes perfis de risco, recusa bons clientes e tem uma queda de aprovação ali que a gente se acostumou a considerar aceitável, né, no mercado de pagamentos. Aqui a gente está falando muito do pagamento via cartão de crédito, né, pessoal? Que, na maioria dos casos hoje, né, não exige digitação de senha no mercado online, mas que demanda, sim, uma validação, ou melhor, uma análise antifraude, né, do seu parceiro de pagamentos, para identificar se aquele cartão realmente está sendo utilizado por uma pessoa autorizada a usar o cartão, né? Então, esse processo precisa ser feito porque, né, sem um antifraude, certamente não é se vocês terão algum problema, me refiro a chargeback, né, a estorno dos pagamentos, mas sim quando, né? Então, ter um processo antifraude no e-commerce ele é indispensável. E aí, o antifraude calibrado, né? O que é o antifraude calibrado, né? Cada negócio tem as suas particularidades, então, ter o antifraude aí adaptado para o seu contexto, entendendo os diferentes perfis de risco, né? Calibrado para o ticket padrão das suas vendas, né? Ele gera aí uma aprovação máxima com grande segurança. E a gente trouxe aqui um exemplo, pessoal, do ou melhor, um fluxograma, né, do que seria, na nossa opinião, né, na minha opinião, a anatomia de um pagamento inteligente. Então, o cliente, quando ele chega até o e-commerce de vocês, né, ele vai passar falamos aqui no pagamento via cartão de crédito, ou melhor, vamos falar da jornada toda de pagamento. O e-commerce vai estar plugado em algum ou em alguns parceiros de pagamento. E esse pagamento, ele vai, né, assim que feito, né, normalmente as opções são, né, cartão, Pix ou boletos. E
E aí, dentro do pagamento via cartão, que é o mais delicado, né? Porque se a gente falar de Pix e de boleto, pessoal, o Pix, assim que pago, né? Vocês sabem que normalmente ele já se, né, de imediato, ele já se transforma em valor disponível na conta de vocês, e você segue o faturamento sem maiores riscos. O boleto da mesma forma, né? Já o cartão, ele tem um processo mais delicado que pode fazer com que vocês percam aí conversão, né? Então, o pagamento via cartão, pessoal, quando ele ocorre, o que a gente considera que seja o ideal, né? Que vocês tenham um parceiro ou uma inteligência que faça isso por vocês, que faça com que o pagamento ele seja direcionado para uma adquirente, né? Adquirente, nós falamos aqui de empresas que intermediam pagamento via cartão de crédito, a Beluna é uma dessas empresas. E aí, esse pagamento sendo processado com sucesso, né, ele avança para a etapa do antifraude, parceiro antifraude. Porém, se ele tiver algum problema de recusa, é muito válido uma automatização, uma tentativa de enviar, de tentar processar esse pagamento para uma segunda adquirente. Então, né, nós da Belun temos isso por padrão no nosso processo de pagamento, ou seja, quem direciona os pagamentos aqui para a Belun, esse fluxo acaba acontecendo automaticamente. E aí, da mesma forma, o processo de análise de antifraude, né, digamos que beleza, o pagador ele tinha saldo no seu cartão, né, a pré-captura acabou acontecendo, esse pagamento ele vai passar por uma análise de fraude. Então, né, da mesma forma que vocês podem contar diretamente com os sistemas antifraude, nós aqui na Beluno já temos isso, por exemplo, incorporado no nosso processo de pagamento, ou seja, já faz parte da nossa jornada de pagamentos, direcionar esse pagamento para antifraudes como ClearSale e Conduto, que são algumas das empresas que nós temos aqui como parceiras, que vão fazer a análise desse pagamento. O que nós fazemos automaticamente, né? Como um gateway, nós direcionamos para um parceiro, esse parceiro faz a análise, né? Nós temos aí, a gente consegue construir em conjunto com o cliente essa priorização, essas regras em conjunto, mas, em linhas gerais, a gente passa para um parceiro de antifraude. Esse antifraude, tendo sucesso, ou melhor, não tendo sucesso, ou recusando o pagamento, ou melhor, não aprovando, a gente direciona esse pagamento automaticamente para o segundo parceiro. Isso tudo em questão de milissegundos, pessoal. O segundo antifraude, tendo sucesso na aprovação, o pagamento vai ser aprovado e vai seguir, né, o faturamento vai acontecer. Porém, se esse pagamento não for aprovado, a gente acaba colocando opções para os nossos clientes para que alguns desafios, digamos assim, para que a gente revise a possibilidade de aprovar esse pagamento. Então, aqui na Beluno, por exemplo, esse pagamento, se ele não for aprovado pelos antifraudes, né, pelos parceiros antifraudes que nós temos, a gente vai jogar ou para o nosso time de análise manual, então nós temos um time de especialistas, tá, que vai fazer essa análise, ou então nós encaminhamos esse pagamento, né, conforme preferência do cliente, para uma análise do próprio cliente. Então, nós temos essa possibilidade de personalização. Se o cliente quiser antes que a Beluno reprove o pagamento por uma decisão, né, em relação à fraude, existe a possibilidade do parceiro mesmo, do próprio cliente, revisar, ou ainda a gente tem uma opção que eu vou falar na sequência, que é uma validação por código, que é uma ferramenta que nós criamos, que tem um enorme sucesso aí na efetivação de pagamentos que seriam reprovados por default, digamos assim, né, pelos antifraudes mais comuns de mercado seriam reprovados. Então, esse conjunto de fatores, né, tem um único objetivo, que é conseguir aprovar esses pagamentos. Então, um processo simples de pagamento, basicamente, passaria por uma adquirente, passaria por um antifraude e geraria a aprovação ou a reprovação do pagamento. Um processo um pouco mais, né, ou melhor, como esse processo que nós estamos apresentando aqui, mais completo, digamos assim, ele vai ter várias retentativas nesse processo. Claro que para o pagador isso é transparente, né, ele não percebe que isso está acontecendo, mas você vai fazer vários caminhos para que você tente aprovar esse pagamento e, como resultado disso, é um índice de aprovação muito acima do que normalmente se tem
num processo simples, se nós pudermos comparar dessa forma. Eu falava da validação por código, pessoal. Eu vou comentar aqui, vou demonstrar para vocês aqui só uma ferramenta que eu acho que é interessante e, né, compartilhar para vocês aí que isso pode ser uma ferramenta legal aí para o e-commerce de vocês também. O que acontece? Quando um pagador chega no e-commerce de vocês e faz um pagamento, e esse pagamento é recusado pelos sistemas antifraude, padrões aí que, né, que a maioria dos e-commerce acabam tendo, normalmente, né, você, de fato, tem o pagamento recusado e você não tem muito que, a não ser tentar, né, solicitar para que ele faça o pagamento de outra forma, você acaba perdendo esse faturamento. Nós temos a opção, que a gente chama aqui de... Rapidinho, perdão, Claro. é só para te avisar que a gente tem ali mais um minutinho, tá? Pelo tempo de apresentação, tá bom? Mas Tá bom, só tá para... bom. Pode finalizar com calma, imagina, só para a gente poder agilizar ali para o resto do pessoal também fazer e o povo ainda poder tirar suas dúvidas, tá bem? Perfeito, perfeito. Falando rapidamente da avaliação por código, pessoal, seria um desafio que seria colocado para aquele cliente que o antifraude não aprovou, tá? O que seria esse desafio? Esse desafio seria redirecionar o cliente para uma tela, né? Que isso pode ser, o cliente pode ser selecionado pelo WhatsApp ou, né, se existir uma integração pelo e-commerce, ele é redirecionado para uma tela de checkout similar a essa, ou, né, o design pode ser criado por vocês mesmo no e-commerce de vocês, que vai possibilitar o cliente, né, visualizar, ou melhor, a tela vai demonstrar como que o cliente visualizaria esse código que é apresentado na fatura do pagamento, na fatura do cartão dele no momento do pagamento. Então, demonstrar aqui rapidamente só um print. Esse pagamento que seria feito do seu cliente, ele apareceria na fatura dele, né, após o nome da sua loja, um número, ou melhor, um código de verificação de 4 caracteres. E esse checkout direcionaria o cliente para que ele visualizasse esse código de 4 caracteres na sua fatura e digitasse, então, esse código de segurança na tela de aprovação, para que ele acertando esse código, nós então saberíamos, né, com o meio de pagamento, que ele é sim uma pessoa que tem acesso ao Internet Bank, né, ao acesso restrito aí do aplicativo, e conseguiria, digitando esse código, nos demonstrar que ele é sim uma pessoa autorizada a usar aquele cartão, e a gente conseguisse aprovar o pagamento. Então, dessa forma, a gente conseguiria salvar, né, aproveitar essa oportunidade e converter esse pagamento. Pessoal, é isso. Agradeço aí o tempo de vocês e fico aí à disposição para mais informações. Obrigado. Excelente, André, excelente. Você fica aqui com a gente ainda, porque no final ali o pessoal pode querer tirar algumas dúvidas. A gente vai deixar as dúvidas para o final, tá, pessoal? Que daí fica mais fácil de todo mundo. Quem quiser abrir o microfone, falar junto, estão todos em casa. E agora vamos dar as boas-vindas a ele que chegou atrasado para a nossa Growth Session, seu Mago Verde. Quais são as suas justificativas? Tá mutado, Mago. Você liga o microfone para falar com a gente, por favor. E agora? Estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo sim. Fala, time bonito. Rapaz, gente, quanta gente nesse lugar aqui, hein? Galera, prazeraço estar aqui com vocês. A Stephanie abriu para mim, porque, infelizmente, o cara, quando ele passa dos 30 anos, ele tem um negócio chamado coluna, que não é a mesma coisa quando tem aos 20 anos aí, ele tem que marcar um médico. E aí, esses médicos aí, eles só têm alguns horários muito restritos, e olha que ocasionou justamente na data de hoje. Mas cá estamos aqui, presentes. Cara, Beluno, primeiro que deu uma aula de meio de pagamento, trouxe esses pontos aqui de segurança. Eu até tinha algumas perguntas que eu anotei aqui, mas ele já respondeu, o André já respondeu durante até a apresentação dele. Uma das perguntas que eu tinha, cara, como é que calibrava bem o antifraude, né? Porque se calibra, se é muito apertado, a prova pedindo bom. Se é muito frouxo, é a prova pedindo fraude. Então, já deu uma aula ali muito bacana. E eu tenho outros que eu vou deixar para o final. Mas, contudo, entretanto, para a gente continuar, né? Eu quero só primeiro dar umas boas-vindas para todo mundo. Copa do Mundo está chegando, galera. Copa do Mundo é um dos melhores momentos para a gente vender mais. Lógico que depende de nichos, lógico que tem segmentos que são mais privilegiados do que outros,
Mas, gente, é o melhor momento. Se você vende eletroeletrônico, se você vende móveis, se você vende utensílios para casa, é o momento, cara, que é um argumento muito forte para você vender. Até então, para alguém trocar de TV, era só preço. Agora você tem um argumento muito forte para você assistir a Copa do Mundo na sua casa, né? Ah, você quer decorar a sua casa. Antes você tinha um argumento de deixa a sua casa mais bonita. Agora não, é deixa a sua casa para você receber seus convidados. Então deixa a sua casa mais bonita para os seus convidados. Entre outros fatores, pessoal. Então, gente, aproveitem a Copa do Mundo para vocês venderem mais, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Bom, e para a gente seguir o cronograma, eu passo a palavra para a dona Stephanie para chamar o nosso novo próximo especialista. Eu tenho certeza aí que esse cara vai dar aula. Por favor, Sté, apresente o mestre dos magos. Deixa comigo. Bom, já que eu fiz aquela interrupção lá, quando o Lucas passou a bola pro Rafa Saudade fazer um gol de placa aqui pra gente, não sei nem os termos de futebol, gente, tô falando que eu entendo é de marketing e de e-commerce. Deixa a parte do futebol e da contratação nova ali do Neymar pra lá, porque eu não entendo nada disso. Rafa, agora a nossa Growth Session é toda sua. Você, por gentileza, explique pra gente como que a gente faz um bom CRM, uma boa comunicação nessa época de Copa? Como que a gente consegue fazer uma comunicação mais personalizada e atrair ainda mais toda essa galera que a gente tem na nossa base, sem que a gente tenha que ficar pagando toda hora um cliente novo, né? Porque esse custo por aquisição inflacionado está cada vez pior. Então, como é que a gente lida com isso? Explica para nós, Rafa. Maravilha, maravilha, Stephanie. Muito obrigado, Mago. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui com um time de craques, que com certeza vai somar muito para o time que está aqui, nesse mundaréu de gente que eu estou vendo aqui. Eu até perdi as contas com esse monte de quadradinho que tem, mas eu vou apresentar para vocês aqui minha tela e quero falar com vocês um pouco mais sobre CRM. A gente tem aí um período em que, como a Stephanie, o Mago e até o Lucas lá atrás falou, a gente tem um custo muito maior para vender, então está todo mundo desesperado para aproveitar essa pequena brecha de tempo que começou, vamos pegar aí, finalzinho de abril, início de maio, até julho. Então é um momento que a gente tem para aproveitar, para usar um argumento de venda de uma forma muito eficiente, mas, obviamente, a gente não pode atirar para todos os lados, né, como dizem, porque no final das contas, o cliente, ele, pelo menos ao meu ver, não deve ser tratado como um único número, e sim como um ser humano que tem os seus desejos, suas objeções, suas necessidades, e nós, como empresas, obviamente, a gente vende produto, mas a gente também tem o lado humano para atender, e é isso que o CRM faz. O CRM vem para fazer o tratamento desses dados e não, né, empilhar apenas informação. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, estão vendo minha tela? Sim, tudo certo. Maravilha. Bom, então, como que a gente faz para transformar essa base de clientes em uma máquina de retenção? Então, a gente tem um período agora com muita concorrência, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reter a atenção das pessoas falando de um assunto que, querendo ou não, está todo mundo falando também. Então, a gente tem dentro dessa apresentação aqui alguns tópicos que são bem interessantes. Vou trazer para vocês também um case muito relevante da Dinamize, que é a Panini, né, a marca do momento. Todo mundo fala de Panini, está todo mundo trocando suas figurinhas, imagino também nesse grupo de pessoas. Mas eu sou Rafael, sou especialista, estrategista de dados e CRM, e sou gerente de marketing aqui na Dinamize. Dentro dos 10 anos de mercado que eu tenho, atendi mais de 200 empresas, investi mais de 50 milhões em anúncios, e já tive o privilégio de trabalhar com agências e também com a Coach, com a Schumann, com a Razer e diversas outras redes aí famosas de todo o Brasil. Enfim, primeira coisa que é muito importante a gente já estabelecer desde o início: o CRM ele não é um banco de dados, ele é uma ferramenta que serve justamente para a gente gerar receita, engajamento e retenção. No final das contas, o inverso disso. Mas, enfim, CRM muitas vezes, tá, pessoal, ele é visto como literalmente um banco de dados. Então, é um lugar que eu vou armazenar as minhas informações, vou armazenar informação de telefone, nome, data de aniversário, etc., do cliente, mas, no final das contas, se eu tenho apenas um CRM que é visto como um banco de dados, eu tenho uma planilha gourmet. Então, quando eu tenho um CRM que ele serve justamente só para armazenar dados, eu tenho uma planilha que custa caro demais para ser mantido.
Então, quando a gente utiliza o CRM de uma forma verdadeira, autêntica, que tem estratégia por trás, a gente consegue prever o próximo passo, a gente automatiza processos, a gente fecha negócios e a gente está sempre presente também no dia a dia do nosso cliente, fazendo a gente ter uma retenção e uma visibilidade com o nosso cliente, que não depende de ferramentas externas como Meta, Google Ads ou outras fontes de tráfego que a gente acaba tendo no dia a dia. Então, um dos maiores erros que a gente acaba tendo dentro do CRM, e isso vai acontecer, ou já aconteceu com a empresa, o e-commerce de algum de vocês que está aqui com a gente, que é o grande problema de a gente fazer panfletagem digital. O que isso significa? Ao invés de a gente ter uma estratégia alinhada com os interesses dos nossos clientes, que é, no final das contas, uma personalização para conseguir se conectar com aquele cliente, a gente acaba pegando um e-mail, um WhatsApp, um anúncio e dispara para todo mundo. Então, a gente quer falar com todo mundo, não consegue falar com ninguém, a gente tem baixo engajamento, baixa retenção, a mensagem é muito genérica, a gente desperdiça tempo de equipe, a gente desperdiça a nossa base, porque o cliente ele cansa da gente quando a gente fala sobre coisas que não são do interesse dele, e no final das contas, quando surgem janelas de oportunidades, como é o caso da Copa, a gente já perdeu o interesse daquele nosso cliente, porque a gente não falou a língua dele, a gente não falou aquilo que ele gostaria de ouvir. Então, é muito importante que a gente consiga, ao invés de fazer essa panfletagem digital, é importantíssimo que a gente consiga fazer uma análise de qual é o perfil de cada um dos nossos clientes, que a gente consiga colocar eles dentro de uma matriz RFM e fazer distribuição de conteúdo, tanto por WhatsApp, SMS, e-mail marketing, de uma forma que a gente entenda aquilo que o nosso cliente quer receber. E é isso que a Dynamize faz. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente entra agora, né, nesse ano de 2026, mas já vem acontecendo isso há um bom tempo, a gente entra num momento em que a gente precisa ter uma hiperpersonalização, ou seja, as pessoas elas querem cada vez mais se sentirem especiais, isso é natural do ser humano, então quando a gente fala de CRM, a gente tem que pensar não só em ter as informações dos clientes, mas também no momento de falar com esse cliente, a gente conseguir transmitir a mensagem certa para o cliente certo, no momento certo, e a gente só consegue fazer isso se a gente utilizar, né, do nosso CRM, né, como eu falei antes, da nossa planilha gourmet, de uma forma estratégica, em que a gente consiga organizar essas informações e tendo fluxos e processos que vão permitir eu falar com essa galera do jeito que elas esperam que a gente converse. Então, hoje, a gente tem esse grande desafio de ter uma segmentação e de conversar de uma forma muito específica com o nosso cliente. Hoje, a gente tem modelo que a gente vê todos os dias, a gente recebe, né, anúncios, a gente recebe e-mail marketing, WhatsApp de diversas empresas no nosso dia a dia, e o que a gente mais vê é esse primeiro caso aqui, que nada mais é do que uma comunicação genérica, que não fala com o Rafael, apesar de ter o meu nome, né, utiliza ali os microdados, mas não fala diretamente sobre aquilo que eu estou buscando. Então, num primeiro momento, eu tenho uma comunicação que ela é muito genérica, ela pode até funcionar em alguns momentos, mas com certeza a taxa de abertura, o engajamento e, no final das contas, a conversão, ela vai ser muito maior quando eu trago um e-mail ou um disparo de WhatsApp em que eu falo com o Rafael, eu falo sobre aquilo que ele navegou no site, eu falo sobre aquilo que ele está procurando, ou seja, calçado preto, tamanho 43, e ainda forneço o cupom, que era o objetivo inicial que a gente tinha com esse disparo. Obviamente, isso tudo não se constrói do zero, tá, pessoal? Então, a gente precisa ter um planejamento de CRM, a gente precisa estruturar as informações que a gente vai coletar do nosso cliente, como a gente vai coletar também essas informações é extremamente relevante, justamente para a gente não gerar o problema que o André trouxe de ficar perguntando 1000 informações para o cliente antes de ele poder executar o cadastro dele, por exemplo. Mas, se a gente não pensar em como a gente vai ter informação suficiente para poder atuar com essa base no futuro, a gente vai sempre estar fazendo aquilo que eu falei antes, que é a bendita panfletagem digital, que ninguém gosta, tenho certeza que ninguém que está nesse grupo gosta de receber aqueles e-mails totalmente aleatórios, com promoção, com oferta, porque isso só lota a caixa de entrada, muitas vezes lota a caixa de spam, não é o caso dos e-mails da Dynamize, porque a gente não cai em spam, mas a gente acaba tendo aí várias experiências ruins, mas por algum motivo, quando a gente vai executar para a nossa empresa, a gente repete os mesmos erros que a gente vê outras marcas
cometendo. Então, a gente precisa ter essa preparação de base, a gente precisa trabalhar com essa base justamente para conseguir trabalhar de uma forma muito mais estratégica. Eu acho que travou aqui. Foi. Bom, como eu tinha prometido... Alguém vai falar alguma coisa? Eu não estou vendo a tela, tá, pessoal? Tá tranquilo, pode continuar, Rafa. Tá, maravilha. Bom, trouxe o case da Panini aqui, como eu tinha prometido. A Panini é nosso cliente há muitos anos, né? Vocês todos devem conhecer essa marca. E a Copa do Mundo por lá começou muito antes de sequer o Brasil começar a falar sobre Copa. E isso é algo extremamente relevante, porque a Panini ela tem um grande desafio, que é vender, né, o seu álbum e vender muito num período de tempo muito pequeno, que é justamente o que a gente falou ali no início. Como que a gente faz para aproveitar uma janela de oportunidade para conseguir vender de uma forma muito agressiva. Então, no caso da Panini, vai um pouco além, porque ela tem praticamente só essa janela de oportunidade para conseguir vender esse que é um dos principais produtos. A Panini, ela tinha uma base muito engajada, então ela sempre foi uma empresa que conseguiu conversar com seus clientes de acordo com os gostos que ela tem, com o histórico que esse cliente tem, com o perfil que esse cliente tem, então ela sempre conseguiu fazer esse processo de uma forma muito bem feita. Ela conseguiu trabalhar com as informações que ela coleta desses clientes, com os interesses potenciais que eles têm, e a partir disso a gente conseguiu fazer aí todos os disparos de e-mail, de WhatsApp, alertando, conversando e mostrando para o cliente e, no final das contas, gerando essa necessidade e escassez do produto que iria vir a ser lançado. Então, imaginem para a Panini ter que se preocupar um ano antes em falar sobre um produto que só vai ser lançado no outro ano. Mas se eles deixassem para fazer isso apenas no momento em que o álbum estivesse disponível, provavelmente eles teriam um resultado muito menor do que eles tiveram no e-commerce, enfim, nas distribuições que eles têm. Então, a gente teve com a Panini um excelente case, eu não posso falar de números aqui, mas podem ter certeza que foram alguns milhões muito expressivos que a gente trouxe de resultado com as ações que a Dinamize consegue fazer. Então, a nossa plataforma, ela permite o cliente ter essa granularidade de informação ao ponto de a gente conseguir conversar com os nossos clientes e mostrar aquilo que o cliente quer ver no momento certo. E foi justamente usando dessa vantagem competitiva que a Panini sempre teve, em que ela conseguiu se destacar e chamar atenção para algo que ela precisava vender de uma forma muito emergencial, de certa forma. Então, o case da Panini é um excelente case para nós aqui, a gente vai carregar até a próxima Copa, provavelmente, porque é um dos melhores casos de uso da nossa plataforma, porque ela justamente faz o processo 360, ela utiliza todos os canais disponíveis do nosso CRM, automações, etc., e traz um resultado muito bom, porque é feito de uma forma muito estratégica. Pessoal, tem algumas automações que são indispensáveis para qualquer e-commerce. Então, quero que vocês aí, quem tem e-commerce nessa sala, quiser levantar a mão, levanta a mãozinha aí, mas tem algumas automações que, se você tem um e-commerce e ainda não tem isso ativado na base, nas configurações, na verdade, provavelmente você está deixando de ter duas coisas que são muito importantes para o e-commerce. Primeiro é a retenção, segundo é a recuperação de compras que podem estar, entre aspas, perdidas, e terceiro, tu está deixando de aumentar a tua base. Então, quando a gente tem aqui todas essas automações, como abandono de carrinho, réguas de aniversário, boas-vindas ao cliente, botão de WhatsApp, pop-up de captura, pop-up de categoria, então é muita coisa. Pós-venda, pesquisa, recompra e retenção. Quando a gente utiliza de todas essas ferramentas que a Dinamize tem para oferecer, a gente consegue, primeiro, aumentar a nossa base, ou seja, a gente tem mais pessoas que estão interessadas, que eu posso conversar com elas por diversos canais possíveis, e eu acabo tendo aí também uma facilidade operacional, porque quando essas automações são configuradas, elas acabam fazendo um trabalho de justamente falar com o nosso cliente sem que eu tenha que tomar uma ação manual de fazer isso no meu dia a dia. Então, as automações que são essenciais para o e-commerce são essas que estão aqui, e se você não tem ainda, é bem importante que coloque a mão na consciência e comece a olhar para isso, porque
é essencial, como o nome já diz. Mas, enfim, a gente precisa pensar, então, como utilizar desses processos, dessas ferramentas que a Dinamize tem, para conseguir unir o melhor dos dois mundos. Hoje a gente fala muito sobre o e-mail marketing. O e-mail marketing é uma das ferramentas ainda mais utilizadas no Brasil por todas as empresas que se prezam a fazer um excelente trabalho, a fazer um trabalho de comunicação efetivo com os clientes. Mas a gente tem aí o WhatsApp que, né, sempre teve muita força e vai continuar tendo força por muito tempo no Brasil. Então, quando a gente une as duas coisas e consegue, de forma estratégica, comunicar com o nosso cliente por e-mail, por WhatsApp, tem o SMS também que a gente tem de funcionalidade, mas acaba sendo um pouco menos utilizado. A gente consegue trazer aí uma presença muito forte dentro das redes sociais. Então, a gente fala de anúncio, dentro do e-mail, que o cliente sempre está acessando, dentro do WhatsApp, que é algo que ele está sempre abrindo ali com o celular na mão. Então, quando a gente une esses dois cenários, a gente consegue comunicar com o nosso cliente, ele vai estar sempre lembrando da gente, e a gente tem uma automatização do processo de comunicação com o nosso cliente, e mais do que isso, a gente deixa de ficar na mão de ferramentas de anúncio. Bom, o anúncio é o principal meio de escala, isso não tem como negar. Então, o time aí do Mago, que trabalha justamente com essa parte, sabe, quer escalar, tem que fazer investimento em anúncio, não tem como fugir disso, mas o CRM, ele é um caminho que permite a gente ter estabilidade e previsibilidade. Então, é importante, obviamente, a gente investir em anúncio, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma ferramenta que independe de fatores externos, como é o Meta, como é o Google, a gente consegue ter mais estabilidade e previsibilidade com uma ferramenta de CRM. Pode falar. O Rafa, Luquinhas aqui. Cara, só para te parafrasear até num ponto que a gente estava falando ontem antes que eu falei sobre rede social, né? Se a gente for olhar para alguns anos atrás, né, galera, alguém vai lembrar aqui da época do ICQ, né, do antigo Orkut. Depois, Rafa, a galera saiu do Orkut e foi pro Facebook. Depois a galera saiu do Facebook e foi pro Instagram. Tem uma galera saindo do Instagram agora indo pro TikTok. Será que os milhares, centenas de seguidores que você tem no Instagram hoje vai valer daqui a 5 anos? Não sei, mas a tua base de clientes vai. E se der pau com a ferramenta X ou Y, né, Rafa, tu vai levar a base, porque a base é tua, a audiência é tua, é da tua empresa. Então, assim, querendo ou não, todos esses canais que a gente usa hoje, pessoal, são canais de mídia alugada, né, Rafa? Porque eu estou alugando espaço naquele canal e pagando caro muitas vezes. E muitas vezes, né, Rafinha, eu tô pagando, às vezes eu tenho um volume de seguidores X, mas eu não alcanço aquele volume de seguidores porque a rede social não entrega para todo mundo. Quando eu uso o CRM bem feito, né, que é o caso que vocês fazem aí, eu tô atingindo toda a minha base. Tem uma galera que vai abrir, tem uma galera que não vai interagir, mas eu tô impactando todo o público que me conhece. E se não der certo um dia com a Dinamize, que vai dar, porque é uma ferramenta incrível e o time é incrível, eu levo a minha audiência embora, né? Então, acho que é um ponto importante a gente ressaltar, né, Rafa, sobre isso no mercado, do quanto é importante vocês trabalharem a própria audiência de vocês para cada vez menos a gente depender de canais de terceiros. Eu sei que o Rafa vai falar em seguida de Marketplace, que é um canal incrível e muito importante, mas quanto mais a gente conseguir construir a nossa audiência, a nossa escala, nossas vendas, né, Rafa, em cima da nossa própria audiência, nossa própria base, a chance de ter previsibilidade, que é o que você destacou ali, sobe muito, né, cara? Sim. Só para te parafrasear aí, que eu achei importante ressaltar essa migração de audiência de rede social, né? Excelente, muito obrigado. E mais do que isso, vou colocar uma frase até para ficar meio marcado. Depender apenas de mídia paga é praticamente a mesma coisa de construir no terreno da sogra, né? O pessoal fala. Então, assim, qual é a chance de não acontecer um problema e levar a tua casa embora? Então, né, a gente ter aí uma solução que permite a gente ter as nossas informações, os nossos dados e principalmente capacidade de falar com a nossa audiência sem depender de fatores externos, é o que uma ferramenta CRM é capaz de fazer. Então, excelente ponto que você trouxe, tá, Lucas? Mas uma coisa não vive sem a outra, e uma das coisas acaba deixando a gente totalmente refém e a outra nos dá estabilidade e previsibilidade. Enfim, primeira coisa, pessoal, né, para a gente conseguir ter um CRM funcional, operacional, é a gente organizar a casa. Coloca cada cliente dentro da sua prateleira, então faça com que você consiga ter informação suficiente sobre cada um dos clientes para você conseguir conversar com ele da forma
correta. Utilize uma matriz RFM bem estruturada, então a partir do momento que você montou o seu CRM, você precisa ter uma matriz RFM que permite você saber recência, frequência, valor monetário dos clientes que estão entrando ali contigo, dos leads potenciais, porque isso vai permitir também que você faça ações direcionadas de acordo com o perfil de cada um deles. E para finalizar, algo que eu acho muito estranho, mas vejo acontecer o tempo inteiro, é que o cliente, né, o e-commerce, ele faz tudo certinho quando se trata de anúncio. Então, ele se preocupa com funil, ele se preocupa com criativo, ele organiza para disparar para o cliente X, que tem interesse Y, receber um anúncio específico. Quando chega no CRM, ele pega um banner qualquer, dispara para toda a base dele, e quando dá errado, ele acha ruim. Então, a gente trata com muito carinho algo que não é nosso, não é nossa propriedade, que são os anúncios, mas aquilo que a gente tem controle, a gente acaba fazendo de qualquer jeito. Então, mais uma coisa aí para colocar a mão na consciência e pensar, por que eu faço certo quando se trata de anúncio e quando é o meu CRM, eu faço de qualquer jeito. Isso é extremamente importante a gente conseguir exercitar e melhorar. No final das contas, todo mundo está aqui para tentar melhorar em algum aspecto. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Dinamize, jogo rápido, tá, pessoal? Não sei como é que eu estou com o tempo, mas nós somos uma empresa que entrega, obviamente, tudo isso que eu falei até aqui. Então, nós somos uma empresa aí 100% brasileira. Tá, Rafa? Oi? Para te avisar. 4 minutinhos. Eu te dei mais um porque o Lucas tomou 1 minuto da tua fala, né, Lucas? Não tem problema. Né? Não tem problema. Então, a gente é uma empresa 100% brasileira, 25 anos de mercado, então somos uma empresa muito consolidada, uma empresa com matriz aqui em Porto Alegre, mas filiais por todo o Brasil, e a gente tem uma plataforma completa agora de CRM e automações de marketing, incluindo CRM padrão pipeline, automações de marketing, disparo de e-mail, WhatsApp, SMS, e toda a parte de automação e comunicação multicanal que eu acabei de falar para vocês durante toda a apresentação. Para quem quiser escanear esse QR Code, a gente está disponibilizando para todo mundo que está aqui dentro dessa live, dentro desse webinar, 1 mês de teste grátis do CRM e da plataforma de automação com e-mail marketing e SMS, ok, pessoal? Então, façam, escaneiem o QR Code, vai cair aqui no meu WhatsApp, a gente vai conversar, e o que vocês tiverem de dúvida também fiquem à vontade para me perguntar. Agradeço muito pela oportunidade. E, para finalizar, gostaria só de pôr mais um ponto aí para a gente pensar. As pessoas, elas vivem de relacionamento. Na era de automação, IA, a gente vem ficando tudo muito robotizado. Em alguns momentos é extremamente relevante, é importante a gente automatizar algumas coisas, mas o quanto humano a sua empresa tem sido. A tecnologia, ela conecta, mas o relacionamento é o que faz com que as pessoas fiquem retidas, engajadas, e no final das contas faz com que a gente tenha resultado. É isso, muito obrigado. Que é isso, hein? Porra, Rafa, maravilhoso demais, irmão. Cara, e eu deixei as perguntas no final, mas eu queria fazer uma única pergunta, Rafa, para você, irmão, que eu acho que assim, talvez seja bom para alguns e-commerces, eu não sei se a Dinamize faz isso, mas, cara, eu queria uma visão sua, e mesmo se a Dinamize faz ou não faz, mas uma visão do CRM, cara. Primeiro, o CRM faz push? Faz, não faz? O nosso não faz. Não faz. Não. Mas SMS faz. Sim. Então tá. Cara, como que você vê alguma estratégia de a gente utilizar SMS na hora do jogo? Tá? Vamos falar de Copa do Mundo, cara. Tá lá rolando a Copa. O Brasil fez gol, ou o Brasil ganhou, ou o Brasil vai entrar, que é um momento onde a maioria dos brasileiros vão estar assistindo do que comparado a qualquer outro jogo sem o Brasil. Como que você vê esse tipo de estratégia? Cara, excelente. Pensa que todo esse processo ele pode ser ainda melhor porque ele pode ser automatizado. Então, sei que vai ter jogo da Copa, o primeiro jogo do Brasil, se não me engano, é num sábado ou num domingo, posso estar enganado, provavelmente metade das pessoas aqui não vai estar trabalhando, provavelmente mais. Então, a gente pode, daqui a pouco, por SMS, por WhatsApp e também por e-mail, não tem por que a gente não fazer nos 3 canais, a gente ter uma comunicação de o apito foi dado, né, começou o jogo,
tá aqui um cupom de desconto, tá aqui uma seleção de itens para você torcer com o Brasil, tá aqui uma lista de produtos que tem fit com o seu perfil. Então, a gente trazer essa roupagem da Copa para nossa comunicação, ela serve muito para uma métrica de tráfego pago, que é o CTR, né? Então, a gente faz com que as pessoas, já é um assunto que elas estão interessadas, ela tá ali, sentou, apitou o jogo, recebeu um e-mail, recebeu um WhatsApp falando de futebol, fazendo um paralelo com a marca. Isso é legal, as pessoas vão gostar de receber isso, não é uma comunicação invasiva e, no final das contas, a pessoa fica até com aquela boa lembrança da experiência que ela teve. Então, tem uma loja de roupa, começou o Jogo do Brasil, tá aqui um cupom para você comprar a nossa seleção de camisetas do Brasil, enfim, da seleção. Então, olha que interessante isso, acabou de começar o jogo, deu o apito inicial, pum, plim no celular ali, notificação da loja do Mago vendendo um produto que é totalmente, tem total fit com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então, as automações, elas permitem que a gente faça isso de uma forma literalmente automática, então o disparo só vai acontecer, você não vai ter que fazer mais nada para isso, e ainda faz com que o nosso cliente fique retido, ele engaje com a gente e aumenta muito a chance de conversão. Não sei se eu tirei a sua dúvida. Cabe até uma brincadeira legal, né, gente? Eu tava aqui pensando assim, dá para brincar com a base diante de uma Copa do Mundo. Por exemplo, jogo do Brasil. Cada gol do Brasil é 5% de desconto, a gente te gera o cupom no final. E aí traz aquele senso da pessoa ficar acompanhando, atualizando ali a tela do e-mail a cada gol. Então, a gente consegue utilizar um advento, algo que realmente está acontecendo, e aplicar numa estratégia. E neste caso de Copa do Mundo é só de 4 em 4 anos, gente. Então, acho que vale muito a pena a gente começar a pensar nessas estratégias aí, nesses hacks, nesses macetes, para a gente poder aí aumentar a nossa receita. Boa, é isso aí, tirou super a dúvida, Rafa, e a ideia da Esther calhou muito bem. É isso aí. Aproveitando, Esther, vamos, já puxa o nosso próximo convidado para que Com certeza a gente consiga focar nessa Copa do Mundo e trazer mais conversão e menos conversinha. É isso aí. Agora eu quero entender como que a gente consegue utilizar essa data maravilhosa que o Brasil é o país do futebol. Não adianta. A paixão pela Copa do Mundo, cara, esses dias eu estava procurando, antes de entrar ali no papo do Marketplace, eu estava procurando tal do mascote da Copa do Brasil, que é o canarinho brabo, raivoso, não sei direito agora, mas tem um nome ali específico do bichinho, e já não tinha mais em estoque. E eu só fiquei sabendo do mascote na semana passada. Então, assim, para vocês verem como o público se movimenta, canarinho pistola. Obrigada, Rafa. Como o público se movimenta muito diante de uma Copa do Mundo. As pessoas, elas compram mais tudo aquilo que, de certa forma, remete à Copa. E como que a gente consegue utilizar, então, isso de uma forma ainda melhor e mais estratégica? Dentro do Marketplace, Rafa Soares, por gentileza, tire essa nossa dúvida e outras tantas que com certeza você vai sanar aí com a sua apresentação. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer para mim aqui estar com vocês. Agradecer desde já toda a equipe Alone, né? Agradecer ao Mago, a STF aí, todo mundo. Aos colegas que falaram aqui antes, estava anotando algumas coisas aqui também, que a gente, por mais que mexa com isso faz muito tempo, todo dia está aprendendo uma coisa nova, vendo uma visão diferente, né, de algo que a gente já aplicou e talvez não da mesma abordagem. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí, deixa eu pegar aqui, para a gente poder trocar uma ideia um pouquinho sobre Marketplace. Tá aparecendo tranquilo aí, né? Tá, sim. Fechou. Eu vou pôr tela cheia numa aqui para ficar mais fácil para... Gente, vamos lá então. Marketplace, né? A primeira coisa que a galera sempre fala muito é a questão aí do terra alugada, né? E tudo mais, que não deixa de ser verdade, tá? Isso não deixa de ser uma verdade, por isso que eu sempre defendo muito a questão de você trabalhar o ecossistema, né? Então, você está lá fazendo a lição de casa no seu site, você está fazendo a lição de casa ali com o seu CRM, com as suas redes sociais, mas o Marketplace, ele te permite portas que ajudam também na autoridade e muito mais. Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Eu tentei dar uma resumida o máximo possível aqui, prometo não estourar meu tempo aí. Vamos que vamos. Você vai me falando aí, Steph. Só me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou o Rafa Soares, atuo com e-commerce já tem 12 anos, já trabalhei na Galu e operações começando do zero, criando a Start há um tempo atrás.
Hoje a gente é especialista em Marketplace e ERP, né? Então, toda essa parte de implementação de ERP e Marketplace, da gestão à venda. E também estou como diretor hoje da Associação Brasileira de E-Commerce, na parte aí de diretoria de marketing. Então, quando a gente fala de Copa do Mundo, né? A primeira coisa que todo mundo pensa é, como ali o Mago até comentou, os colegas também comentaram mais cedo, camiseta, né? Primeira coisa, camisa do Brasil, né? Claro que a gente vai comprar porque a gente tem que usar, eu acho legal, vamos que vamos. TV também, decoração, churrasco. Então a gente vai aprofundando que dentro de um mix de produtos a gente consegue vender outros tipos de produto que podem dar essa escalabilidade. E mesmo que isso talvez não seja seu core, mas você pode trabalhar, por exemplo, colaborações e outras coisas também, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, primeira coisa que eu gostaria de comentar, não só agora na Copa do Mundo, mas em toda e qualquer sazonalidade, que seja Black Friday, seja Dia das Mães, etc, etc, ela não é só vender mais, né? Ela é planejar melhor, escolher o canal certo e operar com consistência. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, independente do canal de venda seu, primeira coisa, olha se o seu RP está tudo certinho, gente. Por favor, vê se a integração está correta, se os estoques estão batendo, porque é uma coisa que muita gente negligencia, porém, se você fizer uma campanha em qualquer canal que seja, e você não tiver uma gestão de estoque correta lá atrás, você vai perder dinheiro. Essa é a verdade. Você vai perder dinheiro porque você já não vai ter o que entregar, né? Você vendeu o que você não tinha para entregar. E uma coisa que eu trouxe alguns dados do E-Commerce Brasil, que para a Copa do Mundo, né, o varejo digital ele projeta então um aumento de até 40% nas vendas do e-commerce. O e-commerce em geral, tá? Contando todos os tipos de canais. Com 91% dos consumidores declarando intenção de comprar produtos. O celular, né, consolida-se aí como ranking de buscas e muito mais. E aí, quando a gente vai vendo os principais números de comportamento de compra, a gente vai discriminando e vai vendo algumas categorias que vão se destacar. Obviamente que alimentício e bebidas vão se destacar, porque é uma questão do que a gente vai estar confraternizando com os amigos e etc. Então, aqui já existe uma oportunidade, porque hoje, categoria de mercado dentro dos marketplaces, mercado e mercearia, é uma categoria muito boa, tá? Principalmente se a gente falar em Shopee e Mercado Livre. A Amazon vai depender do tempo de maturidade que você está com a conta e depender se você entra em algumas regras, mas para o consumidor é muito bom, porque ele pode usar a Amazon, as questões de Amazon Prime, etc., porque ele tem alguns incentivos, né, com relação a frete e tudo mais. Então, é uma das categorias que vai mais sair, mas a gente vê ali eletrônicos, nós vemos personalizações, decorações e alguns outros. Resumindo, então a briga, entre aspas, depois disso tudo, é por atenção. Então tem jogo da Copa, o pessoal do CRM falou, né? O Rafa falou aí, talvez disparar algo durante os jogos, pré-jogo, alguma coisa do tipo. Sim, no Marketplace não é diferente, porque a briga que você tem com a audiência de redes sociais, você vai ter briga de meios tradicionais, do carro de som na rua, da televisão. Então tudo isso vai estar tentando roubar a atenção do seu cliente. E vocês vão ver que os marketplaces vão aparecer muito forte nisso, em momentos de propagandas de jogos, tanto dentro de YouTube, nos canais como Casé TV e outros, e assim sucessivamente. Por quê? Porque isso é algo que não tem como fugir, tá? Então, quando a gente fala, né, de marketplace, a gente está num canal de audiência. Se você está brigando por atenção, você tem que estar em lugares que tem muita audiência. Naturalmente, o marketplace, seja ele Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop, que está crescendo cada vez mais, você está brigando por audiência. Então, você tem que estar num canal que tem audiência. Isso vai facilitar, não significa que é só o ponto principal, mas isso vai facilitar com que o seu produto apareça, né? Então, a pergunta não é apenas assim, o que eu posso vender na Copa? Eu acho que a pergunta mais correta é como que eu posiciono os meus produtos nos canais certos, no momento certo, com a oferta certa para capturar uma demanda que já está acontecendo. Ou seja, se você tem uma conta nova e entrar agora, né, você abriu agora sua conta na Shopee, no Mercado Livre, qualquer outro que seja, você vai ter que correr um pouco contra o tempo, porque não é que você vai perder esse timing, mas é porque você vai precisar adiantar um pouco em relação a outros concorrentes que já estão vindo há algum tempo. Porém, se você tiver um produto, que ele é o produto que está sendo procurado naquele momento, entrar no canal com a precificação certa, porque assim, se você tem um produto de ticket médio maior, você não vai, muito provavelmente, ter uma boa performance na Shopee.
Mas no Mercado Livre, na Amazon, você já vai ter uma aceitação melhor. Então, é posicionar esse produto com a precificação correta no canal correto. E isso, como que você consegue fazer? Pesquisa. Simplesmente, se você não tiver nenhuma ferramenta de pesquisa, mas você pegar o próprio marketplace, acessar no canal de busca dele ali, na barra de busca, e perguntar ali, sei lá, camisetas personalizadas do Brasil, um logo de empresa, um exemplo. Ele vai te mostrar lá o que tem. Então, você vai ver se você consegue adequar dentro daquela precificação ou não. Se você conseguir, já ajuda bastante. Aqui eu trouxe um framework, porque ele é prático em 3 fases da campanha sazonal. Primeiro, aquecimento, que é antes do pico de buscas, que já está começando a ter o pico, tá? Porque as pessoas já estão comprando tudo que vai usar basicamente ali para a Copa. Para que serve isso? Ele faz você ganhar relevância e preparar a audiência. Então, dentro do Marketplace, você vai participar de campanhas, você vai fazer o Ads, você vai fazer aquelas campanhas de... Exemplo, na Shopee você tem mais opções de campanha do que no próprio Mercado Livre. No TikTok Shop também você vai conseguir mais ali com Ads, com criação de conteúdo, então é uma combinação de fatores. Então, quando você faz a ação principal dentro de aquecimento, é revisar anúncio, imagens, títulos, estoque, como eu disse antes, preço. Você tem kits competitivos? Eu consigo aqui, eu tenho um produto que é eu tenho um cliente que é de painel de festas. O que ele faz? O ano inteiro ele vende para painel para batizado, para aniversário, chabar, essas coisas. Mas se as pessoas decoram a casa para poder estar recebendo a Copa, por que ele não pode ter o painel de Copa? Então ele tem várias variações, está respeitando, tá, gente, os direitos, que isso é muito bom também, direitos de imagem, por favor, tome cuidado com isso, para não ter bloqueio nos anúncios. Então não estão usando nada de CBF, nada de Nike, nada de Adidas e outras coisas mais. Estão trabalhando ali dentro de estampas próprias, design próprio, que hoje com o advento da IA, ficou muito mais fácil também a gente poder fazer essa criação sem depender muito de um designer, né? Às vezes você não tem condições de ter um designer, você tem a IA trabalhando ali também, ou ferramentas tipo do nível que o Lucas mostrou pra gente aqui, né? O Lucas mostrou aqui no começo também. Enfim, no momento de pico, durante os jogos e as datas de maior atenção, o que você deve fazer? Capturar demanda com velocidade, ou seja, ativar as campanhas, reforçar o Ads, que sim, vai ficar mais caro, tá? Por que vai ficar mais caro? Porque aumenta a busca, aumenta a concorrência e, obviamente, vai ficar mais caro esse custo. É normal em épocas sazonais, principalmente. E ajustar o preço e garantir envio. Então, vendeu, envia. Quanto mais rápido você enviar, Marketplace é isso. Quanto mais rápido você enviar, mais você evita ter reclamações, penalidades e se ferrar com isso no final das contas, tá? Sustentação. O que é isso? Após os picos principais, ou seja, após os jogos do Brasil, você concorda comigo que o pico vai diminuir, correto? Porque, assim, provavelmente as pessoas dão mais atenção para o jogo do Brasil, obviamente. Mas, como que eu posso fazer fora desses picos? Eu vou aproveitar a demanda. Por exemplo, as pessoas provavelmente já adicionaram seu produto no carrinho, elas já visitaram sua loja. Na Shopee, pode ser que ela esteja seguindo a sua loja, então você pode usar a transmissão de chat para impactar ela. Você pode abrir uma live, cara. Eu vejo pouca pessoa indo usar live, mas você pode fazer uma live pós-jogo, ou um dia antes, ou algo do tipo. Você pode reprecificar produtos, você pode fazer kits finais com tempo de gatilho, de escassez. Então, esses kits estão acabando. Você pode trabalhar isso na imagem. O Marketplace agora permite que você trabalhe isso na própria imagem, na descrição. Também é legal. Você fazer vídeo falando disso, para você pôr lá no Clips do Mercado Livre, para você pôr nos próprios vídeos da Shopee, ou nos vídeos do TikTok. Então, tem oportunidades, tá? Vocês têm que entender que essas oportunidades existem. Então, como que eu posso usar o Marketplace como uma ferramenta estratégica, no final das contas, né? Vamos lá. Primeiro, ele não é só um shopping virtual, né? Todo mundo fala que Marketplace é um shoppingzão lá. Você chega, bota tudo lá e vai vender. Não é assim. Quem começa assim vai se ferrar, porque a grande verdade é que o Marketplace também está cada vez mais disputado, tá? Porque tem mais entrantes, obviamente a disputa é maior. Então, ele é um canal de busca. Vocês podem ver que existem várias empresas hoje. Eu posso dar um exemplo aqui eu vou falar da Insider mesmo, que vem na cabeça aqui de bate-pronto. Eles mesmos usam o Mercado Livre como uma quebra de objeção, mesmo já tendo um branding muito forte. Eles usam como quebra de objeção, eles usam como primeiro ponto de contato para vários produtos deles.
mas eles têm ali, sei lá, uns 20% talvez do catálogo, não tem todos os produtos, mas eles são loja oficial, eles quebram a objeção, eles aumentam a autoridade e tem o ponto de primeiro contato com o produto. Ou seja, a pessoa que comprou ali, muito provavelmente vai considerar numa próxima compra, pelo menos visitar o site deles. Pelo menos isso. E aí, obviamente, eles estão com uma oferta atrativa e etc. lá, eles podem ser que convertam esse cliente dentro do próprio site e continuem trabalhando ele por muito tempo também. A comparação, então, com certeza as pessoas vão comparar, tá, gente? Eles vão comparar preço-produto, principalmente se o seu produto for um pouco mais commodity, eles vão comparar para ver se aquilo ali está na média de mercado ou não. E aí depois uma segunda consideração talvez seja, está um pouco mais caro, mas está no full do Mercado Livre, cara. Vai me enviar, vai chegar em 24 horas. Em até 24 horas. Opa, não, então eu vou pegar ali. Então essa questão do senso logístico, que eu acho que é interessantíssimo atentar isso, pessoal, para o site de vocês também. Porque hoje você consegue fazer avanço de logística, né, de estoques, usando galpões de fulfillment para site próprio. Mas muita pouca gente ainda comenta sobre isso. Isso é viável hoje. Já não era tanto no passado, mas hoje se tornou um pouco mais viável. O canal de mídia, ele não deixa de ser um canal de mídia muito forte. A reputação, como eu disse, quebra de objeção. E a execução logística, porque tem as malhas de fulfillment. Então, o consumidor entra no Meli, né, que é o Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, no TikTok, vários outros marketplaces que existem, que eu não sei se todos sabem, mas Centauro Decathlon e vários outros. Então, eles vão olhar preço, eles vão olhar prazo, avaliação. É muito importante você ter avaliações dentro das suas lojas do marketplace, assim como no site, porque isso ajuda a quebrar a objeção e aumentar a autoridade e segurança para que os seus consumidores possam comprar. E óbvio, gente, tenha como lançar novidades. Tem um cliente nosso que ele vende camiseta e eu adoro, né? Porque camisetas permite que você crie muitas estampas, porque eles vão estampar ali bem no dia para enviar. Então ele está criando uma cacetada de estampas. Ele conseguiu fazer algumas estampas exclusivas, mas de um jeito tão interessante que respeita direitos autorais, porém ele conseguiu trabalhar elementos. Então ele fez uma chargeada por exemplo, do Maradona. E aí ele colocou elementos que remetem à Argentina na estampa. Ele fez isso com o Brasil, ele fez isso com a Holanda. Ele foi fazendo isso com cada país para poder, mesmo que às vezes a parcela que compre outros tipos de país seja pequena, mas ele não tem custo com isso, basicamente, porque ele criou uma estampa que ele só vai estampar se ele vender. E a camiseta lisa ele já tem ali. Então, tipo, ele encontrou mais uma saída, né, na personalização. Mas todo mundo, por exemplo, deve vender só camiseta, né? Como o exemplo que eu citei. Não. O Mago até comentou, né, no começo, lá na primeira fala dele, na questão de móveis. Beleza, a pessoa já comprou TV nas grandes varejistas, mas por que ela não pode comparar contigo outras coisas que complementem esse eletro dela? Será que não está na hora de você comprar umas cadeiras, uma poltrona mais confortável para assistir a Copa? Você comprar algo de decoração que esteja junto ali, que possa, sei lá, um balde de pipoca, aquelas almofadas que você coloca assim no braço do sofá, e aí você coloca os copos ali, etc. Isso já tem lojista que consegue fazer personalizado. Almofadas, por exemplo, já pensou? Almofadas, você vende almofada, travesseiro, você consegue estampar. Por que eu não posso ter estampas que remetem a essa festividade? Certo? Utilidades, itens para churrasco, recepção e lazer. Então se você tem lá, por exemplo, áreas de lazer, vamos supor, falar de serviço também, né? Vamos supor que você vende aí, você tem uma área de lazer que você aluga, por que talvez você não pode fazer um combo disso e vender produtos, talvez, que você já tenha, e você possa vender através desses canais e fazer essa junção. Itens de churrasco, tem um cliente nosso que trabalha em madeira, e MDF, e ele consegue fazer a personalização a laser. Então, tipo, vou fazer o escudo do Brasil, vou fazer o nome, vou fazer alguma coisa que remeta a isso. Então, existe essa possibilidade também. Calçados. Rafa, como é que eu vou personalizar calçado, cara? Te digo, depende do tipo de calçado que você vende, óbvio, mas tem como. Tem um cliente nosso que vende de um material que é um tecido, e ele consegue imprimir também, sabe? Beleza, Steph. Combinado. Ele consegue estampar. Então, existem esses modelos. Eu vou passar mais rapidamente aqui, depois, se vocês quiserem, Steph, pode disparar esse material para a turma também, às vezes, se eles quiserem consultar, tá?
Então, a visibilidade da Copa nos canais certos. O que seria isso? Aproveitar momentos, como a gente disse lá naquele framework. E os erros? O que faz a gente perder vendas em eventos de alta atenção? Primeiro, entrar tarde demais. Então, se você já está no canal de Marketplace ou pretende entrar, já entra agora, sobe anúncio, já cria cupom para você já sair ali, pelo menos destravando essa loja. Ou se você já está, crie cupons pensando nesse pico. Prometer prazo que a operação não sustenta. Então, tipo assim, quando você for colocar o prazo de envio lá, coloca o que você consegue enviar. Porque depois, se você tiver reclamação, penalização, é muito pior. É muito difícil conseguir restituir isso. Achar que o desconto resolve tudo, tem uma imagem boa, um título adequado, o estoque, a entrega, a prova social e etc. Investir em ads sem revisar preço, conversão, estoque, competitividade. E não separar produtos de oportunidade, né? Produtos de volume e produtos de margem. Porque não adianta você colocar em campanha produto que não vai ter profundidade de estoque. Você não vai conseguir entregar e aí acarreta todos aqueles problemas. Eu coloquei aqui algumas oportunidades, Steph, não vai dar para falar todas aqui, eu vou só comentar algumas, depois a gente envia o material, a galera consulta. Mas, por exemplo, uma oportunidade. Eu sei que parece batido, mas acreditem se quiser. Existem muitas lojas que a gente pega que o cara não tem kit ainda. Então, como você pode fazer um kit que vai atrair na Copa? Produto principal mais complemento. Por exemplo, se você vende copos, às vezes você pode ter o balde junto. Se você é um cara que vende itens ali de personalização, etc. Decoração, mais painel impresso. Então, se eu já vendo painel impresso, eu não posso, talvez, vender a almofada que combina um forro de mesa, porque acredite se quiser, tem muita gente que ainda decora a casa assim, para a Copa do Mundo. Acessório, calçado, eu não posso vender com uma meia, tem um cara aqui de Franca que está fazendo isso. Então, ele pegou um parceiro, fez uma meia ali, e ele vende tênis, então ele está fazendo esse combo, e já está tendo resultado. Então, eu deixei vários outros aqui, em vários tipos de aplicações, para vocês verem, mas os cuidados principais aqui para ir fechando. Oferta, timing, então tempo das coisas, da execução, a competitividade e a operação. Marketplace é isso. Preocupe-se com profundidade de estoque, a velocidade do envio e tenha consciência que na sua precificação você vai precisar fazer campanhas de promoções e ads. Então, faça a precificação correta para que você consiga participar de forma consciente, sem sangrar a sua operação. Que existe sim tem como fazer isso. Eu sei que tem muita gente que pratica umas políticas erradas, mas acaba que isso não se sustenta por muito tempo, né? Aqui também a questão, eu exemplifiquei todas essas partes que eu falei, eu vou mandar para vocês aí depois, né? A Steph vai fazer chegar para vocês aí. E é isso. Eu vou abrir para as dúvidas, acho que eu não estourei, Steph. Se eu estourei, me perdoem. Mas é isso, tentei trazer o mais resumido possível, pessoal. Muito bom. Ô, Rafa, cara, eu gostei muito do que você falou, principalmente na parte do tipo, cara, porra, não prometam uma entrega que você não consegue cumprir, entre outros fatores, né? Mas também deixar claro para a galera aqui que também não adianta você deixar um frete de 30 dias, meu amigo. Também, não. Né? Cara, vamos ser aqui bem... Cara, não dá para mim prometer o que eu não posso cumprir. Mas também, meu amigo, cara, por causa disso, então, eu vou ser conservador demais. Aí tu não vende, velho. Então, galera, o trabalho aqui é constantemente, para deixar claro para todo mundo, todos os dias, quem é empreendedor, quem é empresário, quem é gerente, quem é coordenador, que trabalha especificamente em venda online, todo dia você tem que pensar em quê? Como que eu diminuo o meu prazo de entrega? Como eu diminuo o meu custo? Como que eu aprovo mais pedido? Como eu gero mais recompra? Como eu aumento conversão? Todos os dias pensando nisso. Não adianta vocês só focarem no tráfego pago, na agência, sendo que os outros pilares você não está olhando. O tráfego pago não vai resolver teu frete merda. O teu tráfego pago não vai resolver tua automação merda. O tráfego pago não vai resolver a tua baixa aprovação de pagamento, que você tá com um pagamento merda. Tu tem que todo dia, cara, olhar nisso. Liga
para todos os nossos parceiros que estão aqui falando e fala, cara, me ajude a resolver isso. Eu tenho certeza que o Rafa, tanto o Rafa Saudade, o Rafa Soares, o André, o Lucas, entre todos os nossos parceiros, vão ajudar vocês a resolver e melhorar isso. Não tenho dúvida disso, galera. Só que não espere que você sentado, toda essa galera aqui, fazendo tudo isso, depois até, Esther, já vou deixar programado, a gente vai pegar, além de todas essas programações, essas apresentações, vamos gerar, Esther, um resumo com plano de ação com base em tudo isso e mandar para todo mundo que está nos assistindo, para virar task mesmo, né? Eu acho que isso gera para a galera daí planos de ação tático, e já deixa o contato do André, do Rafa, do Lucas e todo mundo aqui para falar, ó, plano de ação, ligar para o Lucas Brum, ligar para o André, ligar para o Rafa Saudade, para o Rafa Soares, falar como é que eu resolvo essa pica aqui. É isso? É comprometimento nosso. Esther, tá contigo. Eu acho, pessoal, já vou abrir caso alguém tenha alguma dúvida, mas eu acho que ficou muito claro, né, que a Copa do Mundo é sim um advento, a gente tem que surfar, é um hype que todo mundo está surfando de um jeito ou de outro. Acelera as vendas sim, mas ela sozinha não faz milagre. Então não é só uma campanha separada, uma campanha bonita no ar, isolada. Como o Mago falou, esse resultado todo ele vai vir de muito preparo, ele vai vir de integração entre os canais de vocês, da execução bem feita. Então, experiência, pagamento, relacionamento, que a gente falou aqui hoje, todos esses canais, tratar isso de uma forma mais inteligente, não só no clima da Copa, né, mas aproveitar também isso, né, eu acho incrível que às vezes a gente vê e-commerces muito grandes e às vezes faltam os detalhes básicos, como ter uma base bem saudável para poder se comunicar, um meio de pagamento mais tranquilo, mais flexível, mais canais de distribuição, então isso tudo é muito importante, e se a gente vê que até e-commerces grandíssimos às vezes pecam nisso também, é porque é algo que afeta todas as esferas, e não vai ser só campanha que vai resolver o problema que é de ecossistema, um problema que é da operação como um todo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer abrir o microfone? Quer falar? Mas na minha loja não funciona assim. Esse é o momento. Aproveitem, hein? Aproveitem que o horário desses caras, isso aqui é jogador caro. Vocês estão pensando que esse time aqui é tudo jogador caro. O horário deles é muito raro e caro para a gente pagar. Então, se vocês têm alguma dúvida, a hora de vocês conseguirem saná-las é agora. Alguém? Vocês estão muito tímidos, a nossa audiência está tímida. Vocês viram que Eu vocês tenho ficaram uma. bem? Ah, você? Eu tenho uma. Ah, logo Eu. você. Tá bom, então Pode, deixa pô. você falar. Tá perto desses caras aqui, eu sou estagiário, pô. Eu quero perguntar uma pro Rafa Soares. Rafa, vamos lá, cara. Opa. Marketplace, a gente sabe que o jogo do Marketplace, eu não vou julgar a regra, mas eu quero dizer que é o que é um fato. Um dos fatos, uma das regras que o Marketplace impõe é a briga por preço. Quem tem o melhor preço, querendo ou não, tem uma vantagem competitiva perante outros. Lógico que tem outras alavancas. Mas tirando a alavanca do preço, que outras alavancas o seller tem ou ele pode utilizar para ser mais competitivo dentro do Marketplace? Boa, Mago. Sim, preço realmente acaba afetando bastante, principalmente se for muito comoditizado, né? O produto for uma commodity muito tranquila, assim. Mas eu digo muito quando o produto tem a possibilidade de personalização, seja personalização do próprio produto em si ou de experiência Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês um negócio. Ó, isso daqui, ó, é o Rafaelzinho. O que foi isso daqui? Isso daqui, cara, eu comprei por impulso. Por quê? Porque eu vi, eu achei legal, e eu mandei uma foto, os caras montam um pop-up e depois me entregam um produto que me agradou muito. Então, tipo assim, eles têm os produtos à pronta entrega deles lá, de todos os tipos, mas eles usam de um equipamento que eles somaram, eles falaram até para mim que não fazia muito tempo que eles estavam fazendo, porque eu já acompanhava a loja há um tempo, eles implementaram um novo equipamento para trazer um novo produto. Então, tipo, eles já tinham os produtos que eram de saída normal, mas trouxeram um equipamento para entregar um novo tipo de produto. Então, uma inovação de produto. É uma coisa que eu acredito que os lojistas têm que ficar de olho. A personalização é uma outra. A questão de profundidade de estoque, ela é muito, muito importante, porque eu já vi campanhas que tinham itens mais baratos,
porém ele não tinha a mesma profundidade de estoque e, portanto, ele não estava mais ranqueado que esse outro. Então, eram duas lojas maduras, porém, essa loja que tinha mais profundidade de estoque, mesmo não tendo um preço mais atrativo que a outra, ela foi inserida em campanha e ela teve um destaque maior. Outra coisa, Mago, que é muito interessante, live. Façam lives, por favor, gente. Usem as lives. Eu não sei, eu não tenho equipamento. Porra, cara, celular, ring light baratinha da Shopee, compra aquilo, começa a fazer. Porque o algoritmo do Marketplace, ele entende diferente também, e ele faz com que você seja mais reconhecido em campanhas. E aí ele te incentiva com moedinhas, de vez em quando você ganha até alguns bônus, dependendo conforme o tempo que sua loja já está e tudo mais. E a lista de transmissão, Marco, principalmente na Shopee. A lista de transmissão, ela é bem, posso dizer assim, ela é bem agressiva, no bom sentido, porque ela consegue manter esse relacionamento com eles, com os clientes, mais tempo, e, consequentemente, você poder fazer mais vendas para eles depois. Então, se aproveitar um pouquinho desses conjuntos aí, na minha visão, tá bom. Boa! Muito bom, Rafa. Ô, Estel, tem espaço para mais uma pergunta aí ou não? Tem, você tem 7 minutos. Tá bom. Eu quero fazer uma pergunta. Lucas Brum, motherfucker the best of the world em como é que é CRM em Brasil. Seguinte, meu parceiro. Como é que tá, meu irmão? Cara, carrinho abandonado na Copa do Mundo. A gente segue o mesmo padrão que é feito o ano todo? Ou na tua cabeça agora de bate-pronto dá para fazer alguma coisa diferente? Cara, normalmente, hoje, a maioria das automações, o Rafa até pode me contrapor se for feito diferente na Dinamize lá, Rafa, mas quando estava na operação da Flow, a gente indicava sempre o primeiro canal de CRM e seu e-mail, porque ele é um canal mais barato, né? Ele é um canal que hoje tem um custo menor. Mas quando a gente pensa em Copa do Mundo, né, Mago, que a gente vai estar assistindo Copa, acompanhando o noticiário, sendo bombardeado de informações, eu vou estar o tempo todo ali no meu WhatsApp para falar do jogo com meus amigos, para reclamar que o Neymar não passou a bola, para reclamar que o pênalti não foi. Então, o que eu recomendaria, o primeiro touchpoint do carrinho abandonado, ser muito, muito próximo. Então, normalmente as ferramentas ali, né, Rafa, tem um gatilho de 15 minutos, cara, vai para cima do WhatsApp. Lucas, mas tem um custo de 40 centavos. Cara, mas o ROI é absurdo, né, Mago? Então, assim, às vezes a gente é normal como empresário a gente olhar muito o custo, mas tem que olhar muito pro ROI, né, Rafa? E normalmente o WhatsApp, apesar de ter um custo maior, cara, a taxa de abertura 70%, 80%, taxa de clique 20%, 25%, 30%. Então, é um canal que vai te entregar um resultado mais imediato, principalmente no momento que a gente vai estar com uma infinidade de impactos de marketing. Com certeza, o primeiro gatilho ser o WhatsApp. Eu acho que você vai ter um resultado mais imediato a curto prazo. Pensar parecido, Rafa? Pode me corrigir se tá diferente aí, irmão. Isso vai muito se alinha muito à minha visão de que a gente tem que respeitar a rotina do cliente. Então, não adianta a gente tentar, e é importante fazer o dever de casa, donos de e-commerce por todo o Brasil, de entender qual é o perfil de comportamento do teu cliente. Porque se tu é um cara que vende um produto mais low ticket, por exemplo, tu vai precisar ter muitos disparos para vender aquele produto e o teu retorno, quando se trata de WhatsApp, acaba sendo menor, teu ROI diminui. Mas quando tu vende, por exemplo, um produto mais caro, tu tá vendendo um produto de R$2.000, R$3.000, R$1.500, faz muito sentido, porque o ROI ele vai ser muito maior do que um produto low ticket. Então, tu entender que o usuário ele vai estar sendo bombardeado justamente por diversos canais, ele não vai estar olhando para o e-mail, e tu ter essa percepção de ter essa planejamento estratégico de como fazer a coisa, vai ser o que vai mudar o jogo, que é justamente tu falar com o cliente da forma que ele espera ser abordado, e aí entra a importância novamente daquela questão do RFM que a gente falou antes, que é justamente eu saber para quem eu vou disparar. Não vou sair disparando para toda a minha base. Você fala de carrinho abandonado, mas eu poderia fazer um disparo para uma base segmentada especificamente para o WhatsApp, mas eu não vou mandar para todo mundo, eu vou mandar para aquela galera que tem mais fit com a minha marca, que compra com maior recorrência, e tudo isso só é possível se feita a gestão do CRM com esse planejamento estratégico prévio. Muito bom, cara. E tem um ponto, né, galera?
Ô Mago, só para também complementar, tem muitas das vezes que você pode fazer uma regra de exclusão, né? Dependendo do ticket, se for um ticket abaixo de R$100, talvez não mandar o WhatsApp, mas aí você pode calibrar aquilo que o Rafa falou. Mas um ponto também que vale a pena, né, galera? Normalmente, quando a gente vai fazer uma campanha de balão de carrinho, normalmente a gente tenta fazer aquela recuperação, né, Mago e Rafa? Normalmente nas primeiras 24 horas, nas 48 horas. Eu acredito que vale vocês fazerem um teste, a gente se humilhar um pouquinho mais, né, Mago? Se humilhar talvez por ter um terceiro dia, quarto dia, porque, de novo, gente, a gente vai estar assistindo o jogo, o consumidor, ele fica um pouco, né, desligado, ele vai ali, faz o carrinho, às vezes ele até queria comprar, mas aí ele viu uma notícia, acabou se esquecendo. Então, uma recomendação que eu dou, além de fazer o primeiro touch point pelo WhatsApp, talvez estender um pouquinho essa jornada por mais um dia ou por mais touch points. Na média, o pessoal normalmente, né, Rafa, se atém a um e-mail ou a um WhatsApp, né? São 2 tentativas de recuperação. Eu gosto de me humilhar, tá, Mago? Eu faço 6, 7 touch points até o cara dizer, chega, não quero comprar mais. Mas se ele tá na cara do gol, né, Mago? Falando de Copa do Mundo, se ele tá na cara do gol, a bola tá no pênalti, cara, eu vou tentar fazer com que ele chute pro gol, né? Acho que E o cara que tá... muito da ideia do desconto progressivo, só fazer um negócio, cada gol do Brasil acumula mais 5% de descontos, que isso só é válido até a próxima partida do Brasil. Então, enquanto tiver rodando aquele período vigente, a gente está lembrando, próxima partida é tal dia, vai acabar. Então, acho que dá pra gente jogar com essa gamificação junto com a Copa, sabe? Pode falar, desculpa te interromper. Complementar. Foi bem legal, Esther, bem legal. Justamente com isso, tá? Porque o Lucas falou de ter vários touch points ali, pontos de contato com o cliente, mas lembrando que, falando de WhatsApp, se você fizer um disparo hoje, por 24 horas você pode disparar quantas vezes quiser. Obviamente, a gente não vai fazer um spamzão no WhatsApp do cliente, mas no momento em que o cara está assistindo o jogo, teve um gol do Brasil, pega todo mundo que visualizou aquele disparo, manda mais um WhatsApp reforçando, foi gol, vamos comprar, enfim, inventa, faz alguma coisa, não fica esperando a venda acontecer, porque a gente sabe que vender é difícil, vai ficar cada vez mais difícil, mas quem estiver preparado, quem estiver jogando o jogo, né, fazendo aí esse trocadilho, vai conseguir ter bons resultados. É isso aí, gente, eu sempre falo o seguinte, quem tem mais fome? A gente tem mais fome de vender ou o cliente tem mais fome de comprar? Então, quem tem mais fome, naturalmente, que é a gente de vender, a gente tem que ser mais agressivo, sim, tem que se humilhar mais, como diz o Lucas, a gente tem que fazer de tudo para vender, porque o cliente, eu sempre falo, qual é o teu maior concorrente? É o bolso do cliente. Se ele gastar isso na farmácia, se ele gastar isso em qualquer outro lugar, ele não tem mais o dinheiro para comprar na tua loja, não importa quanto carrinho abandonado a gente faça. Então, quanto mais a gente ser agressivo nesse momento para ele fazer comprar de você, melhor. E puxando esse gancho que o Rafa falou de ticket, e mudar talvez a automação ali por range de clientes. Você não conseguiu puxar, você ficou mudo. Voltei. Você bateu aí na patinha. Sem querer. Eu quero puxar com o André. André, cara, a gente tá falando que na Copa do Mundo, cara, muita gente, então, vai querer talvez trocar de televisão, vai querer investir um pouco mais na sua casa, vai querer trocar o sofá, vai comprar a pipoqueira, enfim, vai fazer um monte de coisa, cara. E a gente tá falando que, normalmente, um ticket médio maior, né? É diferente de eu comprar uma camiseta de R$100, eu tô comprando um produto com um ticket médio maior, naturalmente, um ticket médio maior, eu talvez vou ter uma análise de fraude maior, enfim. Na tua visão, André, o quanto a gente habilitar, no meio de pagamento, um pagamento com 2 cartões, isso ajuda na conversão? Vamos lá, eu acho que 2 cartões com certeza pode ajudar, né? A gente fala de pagamentos e valores maiores. Eu acho que 2 cartões é uma alternativa, Mago, sem dúvidas. Eu acho que, né, o mundo de cartões hoje, enfim, muitas pessoas têm mais de um cartão, isso é fato, né? E aí acaba que, né, o limite de um dos cartões pode estar tomado e a necessidade de dividir em 2 pode restringir o pagamento não tendo essa alternativa, né? Então, acho que sim, ele pode ajudar. E da mesma forma, né, eu acho que eu aproveito para complementar, eu acho que o pagamento de valor mais alto, ele normalmente é um pagamento que é um desafio aí no mundo online, na questão de aprovação, né? Então, eu acho que ter um parceiro que consiga parametrizar e você ter essa forma de conversar com o teu antifraude, que seja a empresa de meio de pagamento, ou que seja o teu parceiro antifraude, para que você possa
criar essas regras em conjunto, trocar essas experiências, né? Seja do parceiro que já tem outros clientes em comum, seja de você compartilhar a sua experiência, e a gente fala de, né, enfim, deixar ele bem calibrado para o seu negócio, né? Acho que isso é extremamente importante. E ter ainda, né, eu acho que, vamos lá, né, uma coisa que nós falamos aqui na Beluno e que a gente deixa sempre muito claro para o cliente, vamos fazer o possível para não reprovar o pagamento. Ou seja, vamos colocar algum desafio, vamos jogar para análise manual, vamos ter um contato entre cliente e antifraude, vamos ter essa relação aberta. Quando a gente fala de valor mais alto, acho que esse é o ponto, né? Antes de recusar, vamos verificar aqui em conjunto se existe alguma possibilidade. E assim a gente vai refinando esse processo e vai chegando no principal objetivo, que é, né, sim, aprovar esses pagamentos. Maravilha, gente. Acho que eu finalizei as minhas perguntas aqui, tirei a maioria das minhas dúvidas. Gente, passo para a Esté fazer o nosso finality. E eu aqui agradeço a todo mundo que veio compartilhar, que veio aprender, que veio, de fato, dedicar um tempo para que vocês consigam converter mais nessa Copa do Mundo. Stephanie Freitas. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês, porque é sobre isso, né? Como diz o nosso chat GPT, não é sobre apenas campanhas, é sobre a gente saber como vender e inserir os nossos produtos dentro dessa campanha. O Rafa falou e faz total sentido. Então, utilizem a Copa, façam gamificação, participem em tempo real do que está acontecendo, dos placares, engajem a audiência para vender o que vocês vendem. Vocês não precisam vender necessariamente algo com o logo do Brasil e tudo mais. Pode também, mas eu acho que o mais importante é vocês conseguirem entrar no espírito que todo torcedor brasileiro vai estar durante essa Copa, e a chance de aproveitar essa data e ter bons resultados com ela vai ser ainda maior. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, guerreiros, até o final, e até a nossa próxima Growth Session, pessoal, que em breve a gente vem de novo. Um beijo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Um abraço. Até mais.